E aí, galera, está no ar de novo o seu podcast mais esperado. A segunda temporada tá um sucesso. O primeiro episódio foi com a doutora Manu, o segundo foi com Carita Mantovani e hoje é um episódio especial. Eu trouxe nesse mês das mães, mês das mulheres assim empoderadas que trabalham, eu trouxe minhas amigas que têm o quê? Uma carreira, que é consolidada. Eu trouxe essa mulher que é muito difícil. Eu falei dela no outro podcast da Carita, que é aquela que pega e puxa e vai e treina e faz os negócios. Então, ela é empreendedora, eu não sei como ela tem tempo para tanta coisa, porque eu estaria em coma. Porque eu faço muita coisa de trabalho, mas a parte de acordar às 5 horas da manhã para ir correr e fazer os negócios, não conta comigo, tá, galera? Não tô pronta ainda. Eu estou aqui com a minha amiga Tatiana Xavier. Oiê! É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E muito obrigada por arrumar um tempo na agenda. Para você sempre. Para enfrentar um trânsito. Gente, São Paulo. Isso é verdade. Tá um caos. Hoje, para eu chegar aqui em um lugar que eu demoro 30 minutos, eu levei 1h10. Um ponto a mais para mim por estar aqui. Não, sim, claro. Isso aí vai ser recompensado. A gente vai dar cafés, a gente pode ir no cheirinho bom, enfim, Pronto, a gente dá um tá jeito. Tudo ótimo. Amiga, vamos lá. Eu não sei nem por onde começar, porque é tanta coisa, gente, que eu fico até perdida. Começou pelos treinos, né? Menina, então, mas a gente vai chegar nisso aí, porque, gente, eu acordo. Quer dizer, o meu corpo tá acordado, a minha alma está chegando. E eu abro o Instagram pra, sei lá, me desmotivar, talvez. Pra falar, nossa, sou uma pessoa incrível. Quando eu vejo, tá esta moça treinando. Mas não é que ela tá treinando assim na academia e tá postando, tá pago. Não, ela está sendo filmada fazendo um crossfit, carregando, sei lá, bolsas, pneus, sei lá, funcional. Pra mim não funciona. Fazendo várias coisas e eu tô lá na cama assim, ó, vegetando. Aí eu falo, gente, será que eu perdi alguma coisa? Será que alguma vitamina que estão dando na clínica e eu não peguei? Vou conversar com o Carita, talvez eu tenha que fazer aquele soro com vitamina. Um soro de metileno, de repente. Não sei, vamos estar fazendo, Porque não sei o que está acontecendo comigo, que eu não tô com esse pique todo. Nunca tive também. Mas vamos lá. Amiga, você é empreendedora, você trabalha com várias coisas, eu te conheci exercendo várias funções, né? Eu conheci a Tati através do meu personal, um beijo, Du. Beijo, Du. Ele foi pra clínica, onde ela hoje faz parte da equipe. E que equipe, hein, galera? E aí a gente se conheceu e tivemos uma afinidade gigantesca. Verdade. E hoje a gente trabalha meio que junto e a gente tem essa amizade junto e a gente não se desgruda mais. Ela que arruma os horários pra eu poder tá com essa pele de pêssego. Tem que cuidar de você também, né, Di? Exato, menino, porque eu preciso cuidar da galera e não cuido de mim. Gente, não reparem nesse olho, sim, eu já vou dizer pro povo reparar. Ai, meu Eu Deus. acordei com a cara meio inchada. Não tem maquiagem, eu passei bolsa de gelo, eu fiz o que eu podia e esse negócio não desinchou. Pensei em apresentar o podcast com óculos, sim, mas eu ia parecer que tava com conjuntivite ou que eu tava parecendo um cego. Então eu preferi entregar pra Deus e é isso. Vamos lá. Vamos com o que temos hoje. Exato. É isso. Você sempre quis ser empreendedora. Como é que começou a sua vida profissional? Qual foi o seu primeiro trabalho? Eu sou formada em administração. Na época, quando eu estava estudando, eu voltei de um intercâmbio. Morei em Londres durante 3 anos. E aí gente, eu acho tão chique. A Carita fez o seu lá em Portugal. O intercâmbio já era um dos meus sonhos. Eu costumo dizer que eu tive o privilégio, e tenho ainda, né, de realizar grandes sonhos da minha vida. Mas quando eu voltei, aí eu voltei a estudar na época e já voltei trabalhando numa multinacional. Então, eu trabalhava na Chiclete Adams na época, quando eu voltei do intercâmbio. O intercâmbio você fez quando você fazia a faculdade? Foi para melhorar Sim, essa foi a proposta. Eu fui estudando, tranquei. Sabe aquele momento saco cheio que a gente tem quando é mais novo? Foi mais ou menos isso. Tranquei tudo, pedi demissão do trabalho, tranquei a faculdade, falei, tô de saco cheio, vou embora. Coloquei a mochila nas costas e fui. Vou viver. É isso. Em Londres. Bora viver, que é um dos meus lemas, Sim. Né? E isso está enraizado em mim desde sempre. É que hoje eu tenho muito mais consciência disso, obviamente. E aí eu fiquei 3 anos fora. Foi uma experiência incrível. Assim, eu costumo dizer que morar fora, principalmente durante tanto tempo, é uma laranja que você corta no meio, sabe? Igualmente, assim. O que você tem aqui no Brasil, a gente não tem lá. E o que você vive lá, você não vai viver aqui. A gente não vive aqui. Então, é uma escolha. Foi um período da minha vida que eu guardo com bastante carinho. Amadureci muito. Mas você foi sozinha, com a cara e com a coragem? Ou você Não, eu tinha amigos lá. Tinha um grande amigo lá, que é o Rob. Ele foi primeiro. E aí, mais ou menos 8 meses depois que ele estava lá, eu decidi ir.
E é muito engraçada essa história, porque quando eu decidi, eu fui contar para as minhas amigas. E eu muito animada, contando. Gente, é o seguinte, eu tô indo, eu vou. E uma das minhas amigas, que somos amigas até hoje, a Lia, a Eliane, ela falou, não, peraí, eu vou também. Trabalhando com a carreira dela. O bonde de Londres. É uma loucura. Eu falei, como assim? Ela falou, não, eu vou, amiga. Eu falei, ó, nós temos 4 meses para organizar tudo. Entre faculdade, trabalho, organizar passaporte, visto, vambora? Vambora. Ela pediu demissão, foi no mesmo ritmo que eu, embarcamos juntas. É que você é doida, foi isso eu sei. Maravilhoso. Ah, então é desde sempre que você é assim, intensa? Não, sou. É uma característica minha, assim. Se eu avaliar desde a adolescência, eu tenho esses... Mas você falava inglês, momentos. amiga? Não, você aprendeu lá? 6 meses aqui. Porque eu sempre tive o sonho de morar fora. Mas a oportunidade apareceu porque eu já tinha o Robson lá. E ele tinha outros amigos, obviamente. E aí, eu acho que foi o momento. Sabe aquela coisa de eu quero mais da vida? Sei. Aquela ansiedade que a gente aquela tem. Ânsia por eu viver. tenho ânsia pela vida. Eu costumo dizer, eu falo isso sempre. Eu tenho vontade de viver, eu tenho ânsia pela vida. Tenho tesão pela vida, sabe? Sim, sabemos. Ela acorda às 6 horas da manhã pra jogar pneu pra cima. É muita ânsia pela vida. Isso, gente. É yoga, é corrida, é funcional, é tudo. Mano, mas eu acho que queria esse é ter o movimento. Eu acredito nesse movimento, né? E aí o combinado foi, quando nós chegamos no aeroporto, é o seguinte, ou entra as duas, bonitinho, como tem que ser, porque a imigração de Londres é um caos, né? E a gente foi pela porta da frente como tem que ser. Sim. Ou entra as duas, que dá tudo certo. Se eles encrencarem com uma ou com a outra, volta as duas. Combinado? Combinado. Entramos as duas. Foi uma das maiores e melhores experiências que a gente pôde viver. História Hoje ali não contar. mora muita. Hoje ali não mora no Brasil. Ela está na Itália, com o marido dela, com o filhinho dela. Ano passado ela esteve aqui. Ela virou europeia. A gente se viu, virou europeia, maravilhosa. E ano que vem pretendo visitá-la, se Deus quiser. Que bom que você voltou para o Brasil, porque eu te conheci, né, menina? Sim, não, Deus eu acho que as coisas certo. acontecem como tem que acontecer, né? Sim. Deus tem um propósito na vida da gente. E ele tem um tempo que a gente não entende. Exatamente. A gente quer ultrapassar aquele tempo, a gente quer viver no nosso tempo. As coisas não são no nosso tempo, é no e tempo de Deus, ele né? trata a gente, porque diariamente. a gente é acelerado, nós dois. Um pouco. Então, às vezes, é aquela coisa de pisar no freio pra gente poder ver o todo, né? Tem hora que você para e fala, não, peraí. Tem uma Dá coisa errada recalculada aí. aqui, né? Eu gosto muito disso. Eu falo que a gente pode recomeçar sempre, se verdadeiramente fizer sentido para você. Então, então eu recalcula a rota e vai. Eu tô recalculando tanta coisa, gente. Minha agência, minha vida, Sua saúde. Minha saúde. Não, mas é pela minha saúde. Sim. Minha prioridade agora vai ser eu. Não, eu pude acompanho, né? Faço parte desse momento na sua vida e Que faz sentido. eu falei, gente, não compensa. Eu ter muito trabalho, não estar ganhando muito como deveria estar, e o que eu ganho gastar com remédios. Não estava compensando, não tinha prazer. E agora estou com uma tranquilidade. É o que eu falo. O processo, ele tem que fazer sentido para nós. Não estava fazendo sentido nenhum. Independente de qual é a sua escolha, do seu ritmo de trabalho. Eu trabalho bastante, você sabe disso. Uhum. Eu gosto. Mas você tem tempo para você. Eu vejo que você tem uma qualidade de vida melhor que a minha. Eu gosto do processo. Para mim, não é onde eu vou chegar. Eu costumo dizer isso. Quem me conhece sabe. Para mim, não é onde eu vou chegar, porque eu sei que eu vou chegar. Agora, como é que eu vou chegar lá? Eu sou muito focada, eu sou muito esforçada no que eu quero. Mas eu quero curtir o processo. O processo, para mim, tem que fazer sentido. Senão não compensa. Eu tenho que viver, eu tenho que ver meu filho crescer, ver ele bem, curtir meus pais, curtir minha vida, curtir o que eu escolhi. Tem que fazer sentido. Senão, quando você chegar lá, se você tiver saúde para isso, você vai olhar e vai falar, tá? E aí? Cara, e aí? Cheguei. É isso? Mas eu nem sei se era isso mesmo que eu queria. Então, porque você não viveu aquilo ali. Agora, voltando, exatamente. você voltou pro Brasil, começou a trabalhar Isso, numa eu comecei a trabalhar multinacional. numa multinacional. E eu sempre tive esse desejo do mais. Eu sempre quis mais da vida, né? Não estou falando financeiramente, mas em relação à experiência mesmo, à vivência. E foi quando surgiu a oportunidade de empreender. E aí o bichinho me picou desde 2013. Aí eu nunca mais voltei para trabalhos comuns. Eu sempre empreendi. E empreender gera tempo, gera muita dor de cabeça, sacrifício, abdicação. Eu fui picado pela... Como é que fala? Pelo mosquitinho da comunicação. Bichinho. Da comunicação. Gente, assim, quando eu comecei com 9 anos, né? Uhum. Eu fazia o Raul Gil, essas coisas. É uma sensação... Quando eu entro, todo mundo fala, ai, como é que você faz tão rápido? Como é que você não tem vergonha de falar com as câmeras? Nanana.
Eu acho que é porque é o meu trabalho, é o meu dom, Deus me deu. E pra mim é natural. Eu não tenho problema algum. Eu acho que é nível de consciência. Quando a gente acessa o nível de consciência do que a gente é, do que a gente gosta, do que a gente deseja, as coisas fluem mais fácil. Eu não E levo eu como gosto um de peso. gente. Meu negócio são pessoas. Então, todo o trabalho, toda a trajetória que eu pude escolher, ou que me foi apresentada, porque eu acho que Deus direciona a gente, Uhum. e eu sou muito abençoada nesse aspecto, é isso. Para mim, sempre fez Pessoas. sentido pessoas. É gente cuidando de gente, pessoas cuidando de pessoas. E isso, para mim, é o que pega. E o meu é comunicar. É Quando eu verdade. entrei no Raul Gil, assim, é uma sensação que eu tava falando até outro dia com uma amiga minha. Eu lembro de entrar. Eu não lembro o que aconteceu. Porque Você eu só lembro lembra que da entrada, eu lembro que que eu foi o que te entrei, as impactou, né? câmeras e o que eu fiz naquele dia no Legal. palco não vem na minha mente. Eu lembro da sensação ser muito boa. Então, todas as vezes que eu entrei no palco, foi sempre a mesma sensação. De entrar, saber onde eu tô, mas quando eu entrei, me dá um apagão, tipo, de luz. Eu só vejo luz. Então, eu falo assim, mano, é uma sensação muito esquisita, mas pra mim foi Entendo. muito boa e muito intenso. Desde então, eu sabia que eu tinha que trabalhar com isso. Para mim, o marco são sempre pessoas. Todas as histórias, todas as vivências que eu tenho, que eu posso dividir, ou que eu tenho a oportunidade de ter com alguém, são pessoas. É sempre vinculado a isso. Eu vejo, Não tem como jeito. você é muito humanizada, que eu Sou. falo para você, amiga. Eu sou. Você tem um negócio assim, tipo, você chega, você cumprimenta, você abraça, você traz pra si, você arruma um tempo, você para pra ouvir. É uma coisa que eu vejo que é de você mesmo. É. Ah, e tem coisas assim que eu falo, gente, eu não estaria com esse pique agora não, gente. Eu Nem- canso de ouvir isso. Tati, desculpa, mas onde é que você arruma tanta energia? É, então, nem comeu direito, ela tá lá. "Ih!" E eu E falo, como é que você gente. consegue acordar todo E eu dia aqui com com um sorriso no copo de rosto, né? café, pedindo pra Deus ajudar, e ela tá lá, vem com a gente. Agora, assim, se ligou a câmera, eu viro um falso. Ligou a câmera, eu, e aí, Brasil, Eu como é já que não você tenho tá? tanta facilidade com a câmera, Pois vai é. vendo. O que, E o que falo eu faço muito sobre aqui, isso. ela faz na clínica. E o que ela faz. É Eu vice-versa. faço com pessoas, é isso. Agora, qual foi seu primeiro empreendimento? Você falou que. Foi uma academia. Eu trabalhava, nós tínhamos uma academia. E o engraçado é isso. Todos os meus trabalhos, tudo que eu empreendi, sempre foi vinculado à área comercial e com pessoas. Eu sempre estava vendendo alguma coisa. É uma coisa Ela vende impressionante. gelo pra esquimó. Ah. É quase isso. E aí é o que eu digo, o amadurecimento é maravilhoso por isso. Você cria, você tem uma consciência muito grande do que De de fato você pertencimento, do que gosta, você de faz. pertencimento. Fala, cara, eu sou boa nisso aqui. Isso aqui eu tenho limitação, eu vou melhorar. Ok, mas eu sou boa nisso aqui e eu gosto, então eu vou investir nisso. Então, todos os meus trabalhos sempre foram voltados a pessoas e trabalhar com a área comercial, que é o que me brilha os olhos hoje. Eu tenho extrema clareza disso e tudo que eu faço é voltado para isso hoje. Aí você ficou com a academia por um tempo. Sim. Aí você sim. administrava, cuidava dessa parte. Sim, muito da parte comercial, também sempre lidando com pessoas e a parte administrativa. Aí você foi pra clínica? Ou teve alguma coisa antes da Aí clínica? eu fui para a clínica. Eu fui paciente da Carita em 2020. Conheci a Carita de forma muito ocasional, digamos assim. E a gente se conectou desde o começo. Como paciente, ela transformou a minha vida, que é o que eu costumo dizer, né? A mulher, quando a gente acha o caminho para olhar para si, verdadeiramente falando, né? Com todas as suas limitações, todas as suas potências e Impotência. exato, e tudo bem, né? Todas as nossas vulnerabilidades, ela mudou o meu destino num bom sentido. Porque quando eu voltei para o eixo, porque a gente se perde em dado momento da A vida... Carita tem uma coisa de um olhar cara, diferenciado. um negócio- é um olhar humano. E não é um olhar só profissional, ela Não, vai ali não, num vai além. ponto. Quem conhece o trabalho dela vai saber do que eu estou falando. Porque às vezes a gente falando parece balela, mas não é. O olhar que ela trouxe para Tatiana, pessoa, mulher, fez mudar a rota das coisas. E aí a conheci em 2020, fiz o tratamento com ela, fiz o Liberte-se, mudou minha história. Lá eu emagreci 21 quilos.
Gente, eu não consigo te imaginar com mais de 20... Nem eu com mais. 21 quilos Porque a mais. realmente nunca mais. É o que eu digo. Quando a gente vive o processo, e você realmente vive o processo, você não volta mais para onde você estava. Não. É muito difícil. É só um lugar Se de realmente partida que você viveu. olha lá como uma Pra história. mim é um ponto de partida. Eu tenho muito aprendizado, amadureci muito mais depois dessa época. E sou muito grata por ter tido ela nesse momento, né? E aí, em 2023, a gente nunca perdeu contato, realmente a gente se conectou nessa época. Eu sempre acompanhei o trabalho dela, sempre admirei o trabalho da Carita. E quando foi em 2023, ela me chamou para um café, um bate-papo mesmo, falou, vem tomar um café comigo. E aí eu fui. E aí, a partir dali, tudo começou. Aí nós iniciamos uma parceria e eu comecei a trabalhar na clínica ali. E foi lá que eu conheci você, em 2023. Isso. E aí foi lá que o Du me apresentou você e toda a nossa história começou a acontecer também. Gente, a Tati na clínica, como é que eu posso explicar? Ela é uma engrenagem importantíssima e ela é... A Carita, enquanto está trabalhando, fazendo, exercendo, ela está lá atendendo, sorrindo, comunicando, vendendo. Eu acho que virou uma parceria de sucesso, vocês duas, porque vocês têm a mesma coisa em comum, que é pessoas. Vocês Sinergia. gostam de falar com pessoas, Sim. de ter conexão com pessoas. Você gosta de atrair a pessoa, entender o que ela precisa, e a Carita gosta de fazer isso e dar o atendimento e não só vender um produto. Tipo, ai, galera, compre esta xícara que ela faz emagrecer. Não, ela vai fazer emagrecer, mas você tem que entender que não é só a xícara que faz emagrecer. Que é a cabeça, que é isso, que é aquilo. Eu acho que é o que eu falei, vai muito mais além. Hoje, nós ali, pacientes, equipe, e principalmente as meninas que estão conosco, as nossas pacientes, a gente virou uma espécie de comunidade. Né? Tem homens também, tá, gente? Tem eu aqui. Tem uma vários, galera, tem tá? vários. Os meninos, os homens hoje estão muito mais abertos pro Porque elas só falam de meninas, mas tem os meninos também. É que a mulherada se conecta de uma forma não, diferente. Não, é a grande maioria, é fato, né? Sim, é a grande maioria. Nós temos muitos homens e que bom que vocês, né, se cuidam e têm esse olhar para a saúde e para o bem-estar. Mas hoje, prioritariamente, as meninas, obviamente, e até porque você tem projetos voltados, os projetos voltados mais. Nós temos mais. um movimento, porque não é só elas irem na clínica ou cuidar da estética ou isso ou aquilo. É muito mais que isso. É uma então, conexão, gente, elas tomam café. Tem gente que vai lá só para dar um beijinho treina, e comer um pedacinho de bolo. A gente treina. As meninas, eu tenho o privilégio de pacientes serem minhas clientes, hoje na Porto, por exemplo, delas serem minhas amigas pessoais, então. né, de frequentar a casa mesmo. Então, são relações que são muito valiosas. Né? Eu vejo muita, tipo, por exemplo, eu poderia ir lá com o meu personal, ter feito o meu tratamento e ter ido embora. Não, a gente fica lá. Tem dia Você nunca mais quer ir embora de lá. E tem dia que eu fico lá, tipo, faço um negócio 2 horas da tarde. Quando eu vejo, eu tô saindo de lá 5 horas. O que eu fiz? Nada. Mas eu fiz o quê? Fiquei lá. Eu trabalho de lá, eu falo com os clientes, faço reunião de lá, passei mal lá já, é uma loucura. Aquele dia da pressão alta, lembra? Criamos parcerias, bons negócios, boas relações. Lá é tipo... Que nem na época da escola, sabe? Que todo mundo se une, aí tem o momento do recreio, mas tem as atividades pra fazer. Meu, é incrível. É um movimento interessante que gira ali. É muito valioso. E as meninas são incríveis. Um beijo pra galera, um beijo pra Pri, um beijo pra Gil, um beijo pra todo mundo. Tá, agora vamos lá. Você entrou na clínica, você agora cuida da parte comercial da clínica, né? Isso. Nós temos alguns projetos importantes. Inclusive, Carita te deu um spoiler, que eu preciso entender mais desse instituto. Isso. O instituto vai ser lançado em breve. A gente vem aqui falar dele. Mas é um projeto que a gente vem trabalhando nele desde o ano passado. Então, é um projeto bem importante, assim, tá no nosso coração. E o outro, que a gente tem o prazer de fazer parte também, que é o Movimento das Meninas, que a gente brinca que começou na aula de yoga, né? É uma provocação. Gente, Não, mas a gente tinha que se reunir, a gente tinha que falar mais, vamos tomar café, vamos almoçar. E virou o que aconteceu ontem, né? Que eu tô até sem voz. E foi incrível. Gente, o nome do projeto é aquele que a Carita falou no episódio anterior, você que assistiu, que é intitulado Vem, Vozes em Movimento, né? Isso. Que é um projeto por mulheres, para mulheres e com mulheres. Exatamente. Entendeu? É um projeto que é para libertação, autoconhecimento, desabafos, vivências, união. Transformação. Porque todo mundo quer rivalizar as mulheres. Eu acho tão importante quando vem um projeto que unifica as mulheres, que mostra como as mulheres têm força. Acho que o ponto de partida, que é exatamente o que a gente falou ontem, é exatamente o que a Pamela Mota traz.
com o projeto. Um beijo, Pan. É exatamente isso, é o olho no olho. E o olho no olho, ele traz muitas coisas. Né? Não é só você enxergar o outro, mas é você mostrar a si também. É você se ver através do olhar do outro e o outro se vê através do seu olhar. É um exercício maravilhoso, se ver pela lente do outro. E eu vi, gente, que foi um sucesso. Quantas mulheres? 282 Imagina o barulho nessa Foi sala. maravilhoso. 284? 282 mulheres. Nossa, 3 gente. palestrantes, Pamela Mota. Então, quase Ju 300 Neves pessoas. E a Carita Mantovani. Foi incrível, foi muito legal. É importante fazer parte de um movimento como esse, ainda mais na nossa cidade. Né? O projeto foi gravado, né? Vai ter takes, algumas coisas, né? Quando Sim, estiver pronto, sim. me manda para eu fazer divulgação aqui, para eu falar do projeto. Pode deixar, eu trago para Que você. aí no próximo episódio eu deixo um tempo aqui E para teremos vocês muitos assistirem. outros. Não, sim, e eu quero participar, ajudar de alguma forma que eu puder. Claro, Não que sou legal. mulher, mas a gente ajuda e na minha equipe tem mulher, entendeu? Não, gente? vamos levar todo mundo. Agora- É um projeto para todos. Gente, que nem a Tati, a vida dela é uma roda gigante de mudanças. Uma hora ela tá em Londres, outra hora ela tá numa incorporadora, outra hora ela tá numa academia, outra hora ela tá perdendo 21 quilos, outra hora ela tá fazendo parceria com a clínica que ela perdeu 21 quilos. E agora ela está com a Porto Seguro, Isso. que é totalmente diferente Sim, sim. da clínica Carita Mantovani. Sim, a Porto, eu falo sempre isso, você é meu amigo, você sabe. A Porto foi uma grata surpresa. E eu costumo dizer que eu sou muito abençoada, e sou mesmo, porque eu tenho pessoas incríveis na minha vida. A Camila, beijo, Cá. Inclusive, A Camila, você está convidada a qualquer hora vir aqui, tá? Tem que fazer, tem que trazer um só para ela. Camila é uma pessoa incrível, nossa paciente também, minha amiga há muitos anos. E ela falou, Tati, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. Ela vai contar isso aqui quando ela vir. Falou, vem trabalhar comigo na Porto. Eu falei, imagina, Cá, eu nem conheço de consórcio, só como cliente e tal. Tem, né? É uma dinâmica que eu não tenho. Não domino, não sei. Eu não domino, eu não tenho essa habilidade. Ela falou, você está maluca? Você vende qualquer coisa que você quiser, é só você conhecer o produto. Aí eu fiquei pensando, eu falei, ela tem razão. Primeiro, eu preciso acreditar no produto, no que eu vendo. E aí, se eu tiver essa similaridade, a coisa vai rolar. Experimentar, saber se realmente faz Exatamente. efeito. Então, preciso conhecer, preciso entender e preciso acreditar no produto. Eu gosto de gente e eu gosto de venda. Falei, tá bom, vamos fazer um teste. E aí, esse teste está até hoje. É um teste que Porque deu certo, ela passou no teste. Eu adorei, assim, é uma experiência... E é muito legal, porque você, numa dinâmica diferente, como você mesmo falou, você trabalha com planejamento de vida das pessoas, mas com o sonho delas. E você que gosta de trabalhar com pessoas... Me brilha os olhos, não tem como. Então, hoje, você fala assim para mim, você escolhe? Eu falo, não escolho. Eu quero os dois, eu posso os dois, eu organizo os dois, e te complementa de outra forma. Exato, porque, na verdade, a gente brinca que a gente vai num curso. Eu fui fazer um curso e conheci uma pessoa, um exemplo. E aconteceu mesmo. Camila é um exemplo desses. A Camila foi para a clínica, que virou paciente da clínica, que lá ela fez as conexões dela e que ela também é minha cliente na Porto. Então, hoje, é um movimento que para mim, ele se resume da seguinte forma. Bons relacionamentos geram credibilidade, que geram confianças, que gera confiança, né? E que gera bons negócios. Frutifica. Então, exatamente. Não necessariamente, quando eu conheço alguém, essa pessoa vai se tornar meu cliente na Porto. Mas essa pessoa pode trabalhar com alguém que eu conheço. Entende? Pode abrir portas, pode... Deus, eu falo sempre isso pra você. Exatamente. Deus não une pessoas, ele une propósitos. Ele une propósito. E às vezes aquele propósito se encerrou com aquela pessoa que você perdeu contato, enfim. Mas Fases dali da você vida. Frutificou, teve momentos. Sim. Eu acho que é importante a gente ter o olhar de cuidado, porque isso, eu costumo dizer que ou você tem ou você não tem. Não é ensinado. Não mesmo. Ou você tem um olhar de cuidado, de empatia. E uma percepção de falar assim, poxa, peraí. Olha, eu conheço alguém que pode fazer uma parceria legal com você. E vocês podem ter uma sinergia super legal de trabalho. Quem ajuda o próximo, gente, e não prospera. necessariamente ele é meu cliente. E Deus me abençoe de várias outras formas. Porque todo mundo... A gente tem pessoas que são limitadas. Sim, que aí elas, é uma crença, né? De cada um. Que ela acha que se ajudar o outro a prosperar, ela vai perder o que ela conquistou. Tem gente que cria uma competitividade tão interna que, gente, o sol nasce para todo mundo.
A noite é para todo mundo. Sim. Deus não fez nada que fosse só para determinadas pessoas. É tudo para todo mundo. Então, assim, a oportunidade aparece para todo mundo. Sim. Cabe a você interpretar e correr atrás. Que, por exemplo, quando é que você imaginaria, gente, você mulher que está em casa, você tem sonhos, você quer almejar coisas. Aí você deve estar falando, mas ela teve uma vida mais de privilégio do que eu tenho. Ela teve mais coisas que eu tive. Só que assim, ela teve uma coisa que todo mundo tem. Percepção do que é que vai te fazer bem, do que é que você pode fazer, onde você pode se arriscar, suas limitações, o que você pode aprender. Isso todo mundo tem. E não necessariamente você vai acertar em tudo. Exato, Errei porque pra tem que ter caramba frustração. também. E faz senão você não parte do cresce. caminho. Exato. Porque, na verdade, a gente aprende mais na dor do que no amor. Nem Isso tudo é fato. flores. É fato. Porque no amor você se acomoda, Sim. no amor você fica... bom, né? É um legal, local de um local conforto. legal. Exato. Não te faz querer mudar dali, porque ali tá bom. Exatamente. É na dor, na decepção, Por exemplo, que nem eu. Eu tava tudo ok na minha vida, vamos dizer assim. Um bom trabalho, uma boa vida pessoal, achando que eu tava abafando na minha crença, maravilhoso. E ganhando o que dava para ganhar. Só que assim, eu tava me matando. Eu não estava curtindo, eu estava me adoecendo. Ela presenciou várias coisas minhas de procedimentos que para todo mundo dava certo, para mim dava errado. Falei várias vezes com você sobre isso. Parar, de ter... E eu falando, não, eu vou parar, tô parando, eu tô de boa. Só que eu era num nível frenético. E assim, foi na dor que eu entendi que eu não era mais a minha pessoa. Eu tinha me perdido para me tornar aquele personagem. Exato. E aquele personagem não era eu, gente. Então, assim, tem coisa que não compra. Tem coisa que não vale. É que quando a gente se perde, e eu passei por isso, foi quando eu conheci a Carita, você tá num determinado lugar que você não sabe nem como você chegou ali. Exato, e você não consegue ver uma saída Aí você dali. fala, como é que eu saio daqui? Porque eu não sei nem como eu cheguei aqui. Onde é a porta que eu entrei? Você fala, peraí, gente, vamos dar uma recalculada aqui na rota. E tudo bem, todo mundo, todos nós, em algum momento passa por isso na vida. Mas, para mim, eu acho que o bacana da história foi me achar de volta. Doeu, óbvio. Pra caramba. O autoconhecimento é horrível. É muito legal quando você olha e você fala, pô, eu passei por esse nível de dor para chegar aqui, para acessar esse nível de consciência também. E aí para você estar para e onde pensa, eu estou hoje. Eu me proporcionei Isso essa é dor. sensacional. Não quero mais. E eu costumo dizer que os meus amigos sabem, eu falei isso recentemente. Se eu tivesse que passar por tudo que eu passei, por todas as decepções, por todas as dores que eu passei para estar aqui hoje, eu passaria tudo de novo. Vale a pena. Porque tudo faz sentido. Porque eu tenho uma frase que a minha amiga sempre me zoa. Eu não tenho vocação para masoquista. Eu não consigo ficar num limbo, sofrendo, chorando, murmurando. Não, eu acho que é uma perca de tempo. Tudo bem, cada um é cada um, gente. Sem preconceitos, né? Sem julgamentos. Assim, eu tô muito triste, e quem me conhece sabe. Eu tô muito triste, tá? Eu vou ficar hoje triste. Hoje eu vou me permitir. Hoje eu vou fazer um brigadeiro. Hoje eu vou colocar o pijama, vou ficar em casa, vou curtir a bad. No outro dia, amigo, eu acordo bem maravilhosa, tomo um banho, coloco minha roupa de treino e vou viver. Exato. Eu não tenho essa vocação. É isso aí. A minha amiga começa a falar que eu não tenho... A Amanda, porque eu falo assim, mano, eu não consigo ver que eu vou sofrer... E eu vou ficar lá, sabendo o final da história, e lá lutando pelo sofrimento. Que nem, tipo, com relacionamento, com coisa assim. Eu não tenho vocação para ficar me subestimando, não sei o quê. Pouco. Eu sei o valor que eu tenho. Eu me perdi no valor que eu tinha, no meu valor que eu tenho, porque eu comecei a dar valor para outras coisas. Para o que não era importante, talvez. Exato. Não era importante mesmo. Fato. Porque tudo isso acaba e, no final, eu que tenho que estar bem. Exatamente. A minha velhice que tem que estar boa, eu que tenho que estar bem com a minha saúde. Não adianta nada eu ser um velho que tem um plano de saúde, mas ficar no hospital. Qual é a tua relação com o espelho? Exato. E eu não estou falando fisicamente, obviamente. Faz parte, mas não é o principal. Fisicamente, vamos dar uma dica para você. Que eu não ia falar, mas vamos falar. Gente, nunca chegue... Você não tem direito. Ou então, se você não tem uma amizade, se você não tem uma proximidade... Liberdade, digamos assim. E mesmo que tenha... falar do corpo do coleguinha.
Se você Ai, chega e Deus, fala, assunto olha, Tati, polêmico. essa blusa não ficou boa, é uma coisa, ela pode trocar de blusa. Ela vai assimilar. Não, também. Ou não, mas é uma coisa subjetiva, é uma coisa assim, Claro. tipo, material. O corpo da pessoa, ela não pode trocar de corpo. Então, assim, e você não sabe se a pessoa tem um distúrbio alimentar. Você não sabe se a pessoa está passando por algum problema muito sério. Você não sabe se a pessoa está se gostando ou não. Você não sabe se a pessoa está doente. E Olha, você Di, chegar e falar do corpo do outro numa E naturalidade. não é só do corpo. Não, sim, de vamos tudo. abrir tudo. Mas, assim, tem uma coisa que eu falo que é muito verdade, que é assim, tudo tem um porquê. Absolutamente tudo. Então, primeiro ponto, tudo tem um porquê. Segundo ponto, se você... E de verdade isso, se você não tem nada de bom para falar, se você não vai ser agregador, silencia. Recolha a sua significância. Silencia. Sabe por quê? Porque, de verdade, vai ser melhor. Palavras se ferem, você não vai gente. agregar positivamente, não... É porque pessoas feridas ferem, né, Diego? Mas essa é a diferença. Eu tô num A gente, nível se de... você não está ferido, se você está bem, você vai transbordar na vida do outro. A tua gotinha de A gente amor, só fala a minha daquilo que a gotinha de gente amor é vai chegar até preenchido. você. Ai, mas é que E eu do tô contrário, num momento silencia. que eu queria silenciar as pessoas na porrada, amiga. Porque assim... Não. Gente, eu passei por um momento muito difícil na minha saúde, que me fez ter uma nova percepção da vida, que eu já estava construindo, enfim, mas a minha pneumonia veio para consolidar isso. E eu emagreci. Sim, eu emagreci. Mas antes de eu ficar doente, eu já estava num processo de emagrecimento. Eu queria ficar mais magro, porque eu tinha projetos, eu queria ganhar massa de outras formas. Eu perdi retenção de líquido com os tratamentos que eu fiz na clínica. Sim, era um desejo seu. Eu fiz um detox e no meio do detox eu fiquei doente. Só que assim, eu emagreci muito rápido em pouco tempo, né? Tipo, 2 semanas eu emagreci 6 quilos. As pessoas tendem a olhar pra mim como se eu tivesse com uma doença terminal. E assim, gente, vocês não sabem o que eu passei, o que eu sofri. E vocês não sabem se eu tenho distúrbio alimentar, se eu não tenho. Eu trabalho com a minha imagem, hoje eu tô aqui fazendo esse programa. Meça como vai falar, por que você vai falar, se aquilo que você vai falar vai ajudar, vai agregar, ou se vai piorar o estado da pessoa. Minimamente, Ou assim não fala você nada. deve falar. É o que Exato. eu disse agora. Porque, gente... Você não vai agregar? Nossa, Silencia. eu fiquei, essa semana, Silencia. todos os dias. Falta cuidado, né? Não, falta ser mancol, amiga. Você ainda não, tá sendo educada. Eu sou Falta muito. senso do ridículo. Eu acho que falta... Tem até... Eu vi um vídeo, alguma coisa assim, acho que do Tony Ramos falando isso. Falta gentileza, né? Eu acho que Eu já vou ser mais a duro. gente Falta está senso vivendo um do momento que as ridículo. pessoas não têm gentileza. E se você tiver um pouquinho só... Se eu chegasse Já e vai falasse, fazer a como você diferença. emagreceu, eu falei, sua língua que não para de crescer, você ia gostar? Não ia, entendeu? Não ia achar legal. Aí eu tô gente sendo tem que ser educado, gentil, né? entendeu? Eu tô sendo muito educado. gentileza. Tem gente Acho que é perguntou se eu gentileza. tava tomando monjário. Então, assim, galera, mesmo se eu estivesse tomando, não é da conta da pessoa. É claro que eu comprei a injeção? Não é. Entendeu? Tudo tem limite. Foi só um desabafo, porque eu tô bem Pronto. irritado. Sessão de terapia Nossa, atualizada. aliviei, com obrigado. Era sobre isso, acabou o programa, mentira. Era isso que eu queria falar. Tchau. Ó, gente, aqui, ó, tô aparecendo até quase meus gominhos. Você acha que eu vou ficar pensando que eu tô parecendo uma lombriga anêmica? Eu tô me sentindo o Seu Madruga quando ganha aquela roupa do defunto, que o defunto é maior, e o Chaves e a Chiquinha põem a mesma roupa? Ah, gente, me respeita uma hora dessa, tudo bem. Minha bunda se foi, meus braços se foram? Sim, foram. Mas eles vão voltar. Eu voltei a treinar ontem. Tô com dores aqui também. Tudo bem. Vou levantar pneu? Não vou. 6 horas da manhã? Eu não levanto pneu. Não, levar bolsa, sei lá, não vou. É uma bag. Bag, piorou. Trazer o Ricardo aqui. 6 horas da manhã? Jamais. Vamos. Eu tava ontem, 8 horas da noite. Por quê? Porque eu sou desses. E tudo bem. Não, tá Cada ótimo. um na sua rotina Dormir e tá como tudo ninguém. certo. Agora vamos lá. Você tá na Vamos. Porto, tem algum projeto da Porto que você queira anunciar? Explica como é o trabalho da Porto. Fala um pouco, porque tem gente que não entende de consórcio. Sim. Trabalhar com consórcio é muito legal e de várias formas, né? Não é só porque a gente participa do planejamento e do sonho de alguém, é porque as vantagens, né, são muitas. Então, a gente tem 2 momentos muito importantes, acho que vale a pena comentar no ano, em relação a campanhas que são muito boas para os nossos clientes, que foi abril agora, a gente está concluindo. Temos alguns resquícios ainda de grupos em andamento com boas Quase não falei com ela em abril, gente. Toda hora que eu mandava um áudio, ela... Mês de campanha Gi, estou terminando o negócio da campanha. E eu... É problema seu.
Porto, exato. E agosto, né? Agosto a gente Então já vou me programar para que agosto. agosto a gente não para nada. A gente não toma café, a gente não sai. É um mês voltado para a campanha de consórcio. Então porque em tem agosto eu não tenho condições... massagem. Agosto, esquece. Aí você marca antes. Marcar em Brincadeira, julho, você, Pri, um você beijo. organiza. Você organiza. Mas é muito bacana, porque é uma empresa que, obviamente, só de falar o nome da Porto, a gente já tem Ela é muito uma consolidada no referência. mercado. É muito diferente, né? Então, o nome já chega primeiro. Hoje a Porto é número 1 no Brasil. Então, isso nos traz... Eu já fui assegurado pela Porto. Sim, uma credibilidade enorme. Quando eu né? tinha carro. Então, é muito bacana trabalhar com um produto ou com uma empresa que tem essa credibilidade. Tem um porque a gente know-how, tem né? muita facilidade. Tudo que é proposto é o que realmente acontece. Então, o teu cliente está seguro e nós, como Colaboradores. quem trabalha com o produto, a gente também está seguro. Né? Porque tudo que é proposto, tudo que é falado, tudo que é vendido acontece, não tem meio Vocês estão termo. respaldados porque é Nós a empresa estamos muito consolidada asseguradas. e com credibilidade. Exatamente. O time da Camila, meninas do consórcio, um beijo para elas. É um time excepcional. Camila faz um trabalho incrível conosco. Nós somos parceiras mesmo. Então, tudo que uma precisa da outra acontece. Então, isso é muito legal. É quando as coisas fazem sentido. Então, consórcio, planejamento. É planejamento. E não tem essa crença de que é consórcio para quem não tem dinheiro. Não, pelo contrário. Consórcio é para quem tem clareza, para quem tem informação, para quem quer sair daquela... Sabe aquela coisa? O brasileiro tem muito disso, infelizmente é verdade, gente. Eu tenho que trabalhar uma vida inteira, né? Ou registrado ou não, e tudo bem. Mas eu vou lá no banco para ver se o banco vai ser legal comigo e vai fazer um financiamento bancário. Financiamento bancário é uma ferramenta? É uma ferramenta. Mas não tem só o financiamento bancário. E aí, quando você entende a diferença entre um e outro, quando você começa a fazer cálculo e quando você entende as possibilidades, o consórcio vira uma ferramenta muito mais segura e muito mais interessante. E vantajosa, então, né? Exatamente. É o que eu costumo dizer. Entenda o que é. Eu sempre falo para o meu cliente, vamos sentar, vamos bater um papo. Eu preciso ouvir ele primeiro. Depois eu vou entender o que ele quer, eu vou montar o planejamento e vou apresentar para ele. E aí, quando ele tiver com todas as informações que ele precisa e clareza do que ele pretende consumir, aí sim ele vai fechar. Aí ele vai fazer. Exato. Gente, eu vou deixar o contato da Tati para você que deseja saber mais sobre consórcio, para você que tem dúvidas, para você que... Enfim, que é uma pessoa que vai cuidar de você, que vai... Vocês repararam, né? Que ela... A gente vai acompanhar, não é bagunçado. Não é uma venda e você some. não. Eu gosto de acompanhar o meu cliente até a fase final. O que é até a fase final? Se ele fez a de imóvel, é com a chave na mão. Se ele fez a de carro, é com o carro dele na mão. Não tem prazer melhor que esse de a gente ver a alegria da realização de um sonho, de um projeto mesmo, de alguém. Tá? Acompanho. E eu não tô... Gente, eu tô zoando. Ela responde no WhatsApp, ela brinca. Acompanho. Visito meu cliente. Sou pé quente. Tem cliente contemplado. E mentira! Ai, que sucesso! Tem sim. E, gente, ela responde na aula de parkour do filho dela. Ela dá um jeito. A gente, quando você quer, essa que é a verdade. Quando você quer, você dá um jeito. Tudo se dá um tudo. tempo. É questão de organização e força de vontade. Tati, eu como vocês separaram, gente, eu até me perdi aqui. É muita coisa. Tá. Como é ter tudo isso e ainda ser mãe? Eu acho que a maternidade é a melhor parte. As pessoas me perguntam, Tati, de onde você tira tanta energia e de onde você tem tanta vontade? O que é isso, né? Da onde vem? Vem do Pedro? Maior parte, eu acho. Eu tenho verdadeiramente muita vontade de viver, muita paixão pela vida. Eu costumo dizer que eu fiz orações para estar onde eu estou. Então, eu sou muito grata. Eu acho que esse é um ponto. Mas o Pedro, ele me traz uma energia que não dá para explicar. Gente, né? ele é um doce. Ele é uma delícia. Ele é diferenciado das crianças que a gente vê hoje em dia. Ele é maravilhoso. É uma educação, assim, é uma fofura. E também ele tem uma agenda bem conturbada, igual a mãe, assim. O Pedro, o Pedro, para mim, ele é amor. Não é porque eu sou a mãe dele, não, mas assim, você olha, quem convive com ele principalmente, né? O Pedro é amor. Eu acho que ele recebeu tanto amor, que é o que ele tem para dar. Tanto amor, que é o que ele tem para dar. Então, eu sou muito grata
E ela tem tempo, ter o Pedro, porque assim. O Pedro no é meio, a luz da minha vida. no meio dessa turbulência que a Eu gente paro vive... tudo pra ele. Exato, eu às paro vezes a gente tudo. tá falando... Ai, pera, Di, a perua do Pedro. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Di, o Pedro tá em aula, depois a gente conversa. Tô indo levar o Pedro... Di, vou viajar com o Pedro, não é assim? Di, esse final de semana não tenho como Tô responder, off. estou off, tô com o Pedro. Tô com o Pedro. E eu fico feliz, porque eu penso assim... Uma mãe que trabalha tanto, que tem tantas funções, que é para Sim. dar aquele conforto para vocês. Ter tempo, eu acho que é mais valioso do que ter o brinquedo, do que Sim, ter sim. a aula de parkour, do que ter a psicóloga. Sim. É ter a mãe. É ter o Sim. tempo da mãe. Porque Sim. as histórias que ele vai contar é... Nossa, minha mãe foi assistir minha aula aquele dia, ela tropeçou, nanana. Não é tipo, minha mãe pagou minha escola e eu tive Ele isso. sempre vai poder dizer que eu estava lá, é o que eu costumo dizer, né? Estar presente para as pessoas que a gente ama é muito importante. E Então, não só essa estar é a presente base com meu fisicamente. filho. Não, É estar lá. presente eu estou lá mesmo. por ele. E é muito legal, porque hoje, ele com 9 anos, esse aniversário dele em fevereiro, Que foi do eu Homem-Aranha, comentei né? com você, foi muito legal, porque eu tenho visto o Pedro amadurecer e é muito bacana. E a gente fica feliz, obviamente, não vou dizer que não. É muito legal ver o ser humano que ele está se formando ali. Né? Eu Que falei, você filho, pôs no mundo que está se tornando. Aí você fala, de onde vem tanta vontade? Não tem como, é só olhar nos olhinhos dele. Que eu falei assim para ele, filho, o que você quer de presente de aniversário esse ano? Pode escolher. Eu falei, vamos ver o que vai vir, né? O que essa criança vai pedir. E ele nunca pede brinquedo caro. Não, ele falou, mamãe, eu quero 2 coisas. Pode pedir? Eu falei, pode, vida. Ele falou, eu quero viajar com você. Aí, ó. E quero ir para a casa do meu amigo Davi. Que um dos amiguinhos que ele mais ama mora em Bom Jesus dos Perdões. E eu falei, poxa, olha que legal. Meu filho está pedindo momentos. Ele tá pedindo... Ele não está pedindo coisas. Pessoas, ele quer ter história. Ele pede momentos. Ele é muito filho da mãe dele, né? Olha o que ele valoriza. Ele pede momentos. Ele podia pedir um novo Hot Wheels, ele podia pedir qualquer coisa. Eu quero um videogame, eu quero o PlayStation 5. Sei lá, que ele... Enfim, nem entendo de videogame. Mas ele poderia pedir várias outras coisas. Ele pediu você e o amigo Ele pede dele. momentos. E aí nós fizemos a nossa viagem, que foi sensacional. E altas fotos, gente. Eu acho que ele é um ótimo fotógrafo também, né, menino? Ele é um gato também, né, aquele menino? Fotógrafo total, Não, assim. ele fez Ele umas tem muitas fotos habilidades. suas que eu achei babado. Ele faz, mamãe, vai pra beira da piscina e tal. E ele faz, e a gente se diverte. Então, eu acho que é isso. O Pedro, ele é luz mesmo. Então, ser mãe, sem dúvida nenhuma. É a sua maior É a prioridade. minha maior conquista. É a minha maior conquista. E eu acho bonito, porque eu venho de uma geração que a minha mãe se fez muito presente, mas... Sim, a minha também é até hoje, né? Então, meu pai já foi Minha um mãe é pouco menos, porque maravilhosa. ele trabalhava muito para proporcionar as minhas regalias. As suas demandas, né? Mas meu pai também, ele se fez muito presente, que, por exemplo, quando eu ia para os concursos, para os negócios de televisão, meu pai estava em todos. Tem E minha mãe também. Sim. E eu vejo pais de pessoas que são próximas a mim, que eles nunca tiveram em nada. E eu vejo quão importante foi para mim, e Sim. como ser humano, Sim. porque hoje meu pai não tá mais aqui com a gente. Mas não tem um momento da minha vida que foi importante e que mudou e que escreveu a história que eu tenho hoje que meu pai não esteja presente. Sim. Porque do jeito dele, ele não era carinhoso, ele não gostava de ficar dando beijo nem nada. Mas ele se fazia presente em tudo. Então eu vejo a diferença que fez, porque se eu conto, eu tava no Raul Gil, meu pai tava lá. Eu fui fazer curso de teatro, meu pai me levava. Minha primeira apresentação, quando eu ganhei meu DRT, meu pai tava lá fervoroso, usando camiseta. E assim, era a maior demonstração de carinho dele, era me proporcionar as coisas e estar lá para me ver. E é muito importante isso, né? Eu já falei para você dos meus pais. Meus pais são incríveis. Eu fui criada com tanto amor, que não tem como eu não transbordar amor para o outro. O pessoal às vezes fala pra mim, você fala tanto de Jesus. Eu falei, gente, a gente só fala daquilo que o nosso coração transborda. Isso, exatamente. Às vezes pode ser chato? Pode, porque você não tá vivendo o que a gente vive. Então, assim, é difícil. Às vezes quem tá de fora não entende, mas assim, cara, da onde você tira essa leveza, né? O sorriso no rosto mediante os problemas, o vai ficar tudo bem, que meus amigos falam, não, o mundo tá caindo.
Mas ela traz um sorriso, vai ficar tudo bem? Não, Vai dar calma, a gente vai certo. resolver, vai dar certo, né, Di? Vamos pensar numa solução. Ok, você chora hoje, mas amanhã acabou. Eu acho que é E isso. não é que a gente vive Eu sorrindo, que a gente recebi tá muito feliz o tempo amor. inteiro. É que a gente Não, não quer é estar isso. feliz, é Exato. o que a gente quer. Eu quero muito mais coisas boas. Então, quando você coloca energia nisso, o universo vai agir a seu favor. Deus vai te abençoar, ele vai te abrir portas, ele vai te trazer pessoas que têm a mesma sinergia que você. Sim. Ou melhor, ele vai trazer pessoas que têm até mais. E vocês vão pessoas trocar. pra você ajudar a curar e elas terem aquela Sim, sinergia. sim, Porque, sim. tipo, às vezes a pessoa evangelizar não é falar de Deus. Não. Não é ler a Bíblia pra pessoa. É mostrar quem é Deus na sua vida. Porque se a pessoa olha pra você e vê que você é feliz, que você é centrado, que você é uma pessoa assim, ela tá vendo Deus. O exemplo ele não é falado, né? Não adianta a gente vir com um discurso. Ah, porque tá bom, olha, vai treinar todo dia porque você precisa cuidar da sua saúde. O treino é um exemplo que funciona, né? Para todo mundo, porque dói em todo mundo. Sim, Vamos falar a inclusive verdade. estou com dor aqui. Dói em todo mundo. Porque a gente precisa cuidar da nossa saúde, não é uma questão de estética. A estética, quando ela vem, é um resultado consequência, mas daquilo. não é a prioridade. Não deve ser a prioridade, não tem que ser o foco. Exatamente, que é o que a gente fala. O que é atividade física? É o poder do todo dia. Me faz tão bem, eu me sinto tão bem. Tá, Tati, mas, pô, você acorda todo dia feliz para treinar? Não, tem dia que eu levanto que eu não tô afim, mas eu vou mesmo assim. Porque quando eu faz bem pra termino, você. aquela sensação ali... Mudou, liberou dopamina. Muda a energia do tudo. meu dia, muda estar com elas. Né? É o que eu falo, a gente se cura todo dia um pouco. Então, seja na aula de yoga, seja no treino de corrida, seja a gente lá levantando o bag que você brinca. Ou se a gente não se cura, a gente cura alguém. A gente ajuda. E tem uma coisa muito legal, que assim, eu não era muito da rede social, né? Não. Aliás... Ainda não é muito, gente. Ainda não sou muito. E é uma batalha que eu tô... Que eu tenho que Eu enfrentar. tô amadurecendo, né, Gi? Mas é muito legal, porque tem uma coisa que me marcou muito. Eu não postava quando eu comecei a treinar. E como eu sei, gente. E aí eu comecei a postar. E aí eu postava, parava. E uma grande amiga minha, uma das minhas maiores amigas de infância ali, ela falou pra mim, passou por momentos difíceis, teve câncer e tal, se cuidou durante muitos anos, hoje ela tá bem, graças a Deus. E ela falava assim pra mim, ela falou uma vez e aquilo me marcou. Ela falou, Tati, acordar todo dia, que eu já acordo assim, puta, não tô afim. É igual né? todo dia. Eu acordo todo dia e aí eu abro o Instagram e você tá lá, você já treinou com um sorriso no rosto. Falei, cara, eu preciso fazer isso com ela. Nós treinamos juntas um bom tempo até ela casar e mudar e a logística, obviamente, tem que mudar. Ficar mais complicada. Exatamente. Então eu falei assim, poxa, se eu pude levar uma sementinha para ali que passou por tanta coisa e hoje também tem um olhar de cuidado para ela e tá se cuidando, cara, já valeu a pena. Né? Eu acho que a gente planta, às vezes, umas coisas e a gente não sabe quanto vai colher. A dimensão também, E a dimensão e a proporção e tal. Mas sempre tem fruto, gente. Nunca pense que a sua semeadura não vai gerar fruto. Mas Porque a gente também não pode plantar tomate e querer colher caqui, né? Então, a gente também tem que ter noção do que a gente está fazendo e plantando. Com certeza. Que nem a Tati falou aqui várias vezes. Foram oportunidades que ela foi recebendo da vida e sempre teve pessoas. Por isso que ela é quem ela é hoje. Porque, por exemplo, ela foi viajar para Londres, a amiga dela se ofereceu, já tem uma pessoa junto para motivar o sonho. Ela foi fazer um tratamento, emagreceu, conheceu a Caritas, as duas se conectaram, mais uma possibilidade de trabalho. E hoje a clínica tem muitos projetos que eu sei que é reunião atrás de reunião, uma complementa a ideia da outra, uma ajuda a outra. A Caritas vem com um projeto, ela vai lá e viabiliza, elas fazem juntas. A gente faz acontecer. Exato. Aí chegou a Camila com a proposta, elas se uniram e foi prosperando. É aquilo, gente. Uma andorinha só não faz verão. Você pode ter o desejo de ter tal coisa, mas você precisa de pessoas, você precisa de uma rede de apoio para você conseguir alcançar certas coisas. Porque ninguém faz nada sozinho e ninguém é feliz sozinho. Não. A pessoa pode Nós não fomos nem criados por Deus para isso, né? Exato, a gente nasce do ventre de outra pessoa. Então já significa que a gente precisa de uma conexão. Porque senão a gente brotava de algum lugar, sairia, tipo, sei lá, de alguma coisa. Todo mundo viveria sozinho, a sociedade seria completamente diferente, né? Agora vamos lá. A clínica tem algum projeto, alguma coisa que você queira divulgar?
A Porto, você falou que é agosto, as campanhas. A Porto, a gente está em final de campanha, que ficou... Cara de abril, né? Isso, ficou resquícios de abril, a gente tem boas oportunidades. Estou trabalhando nisso, inclusive, hoje e amanhã. E todo mês tem campanha, tá? Todo mês está acontecendo alguma coisa, é o que eu falo. Só contempla, a gente brinca, mas é verdade. O slogan é, só contempla quem faz. Não adianta você ficar sonhando, porque eu gostaria da casa, eu gostaria da troca do apartamento, ou eu gostaria de investir em imóveis. Vou juntar mais dinheiro. Ou eu quero trocar meu carro. Tem gente que tem dificuldade de juntar dinheiro e minimamente você tá fazendo uma poupança com um consórcio, enfim. Então, eu acho que é isso. Planejamento, para mim, é ação. Eu não vou ficar planejando, final do ano eu gostaria de estar bem para fazer uma viagem, ou eu gostaria de cuidar da minha saúde e não ir no médico e ele acabar com a minha raça porque eu estou fazendo tudo errado, e os exames, enfim. Né? E a gente traz para vários exemplos da vida. Um beijo eu. Mesma coisa. Planejar requer ação, né? E são escolhas. Então, planeje, faça, que aí as coisas vão acontecer. E a Porto é isso. Trabalhar com consórcio e viver... Né? É isso. É planejamento. Planeja e faz. Gente, tudo funciona com planejamento. Meu cliente fala assim, Tati, mas eu perdi a campanha de abril. Não tem problema. Vou abrir o sistema aqui, eu vou te mostrar as condições da campanha desse mês. Todo mês tem uma campanha diferente. É que abril e agosto é cereja do bolo, mas a gente trabalha o ano inteiro. É como se fosse tipo a Black Friday do consórcio. Exato. É o creme de la creme. Então. Exato, é isso. E não é que no restante não tenha. Então, às vezes, para o cliente, Tati, para mim, agosto não deu por algum motivo, ou as condições nem fazia tanta diferença assim para mim, para o meu planejamento. Então, vamos para setembro. Ele pode fazer em qualquer momento, a qualquer hora. Eu acho que o importante é o que eu falo para o meu cliente. Para de sonhar. Começa a planejar e agir, porque aí as coisas vão acontecer. Aí, quando você vê, o seu sonho se realizou. Exatamente. Aí a gente está lá com a chave da casa na mão e a vida vai acontecendo. É esse movimento que é importante. A gente não pode parar. Porque se você sonhar e não fazer... Gente, eu vou deixar o Instagram da clínica, que a Tati faz parte da clínica. Claro. Vou deixar o Instagram dela aqui na descrição do canal. O meu. E você que estiver querendo cuidar do corpo, da mente... e de ter um apartamento e um carro. Tá vendo como ela é completa, gente? Porque, a gente faz tudo. Não é, porque não é aquela pessoa que oferece só uma coisa. Você chega lá, perde uns quilinhos, fica com a pele boa, encontra Jesus, mas, gente, tem uma vida espiritual, então, e monta uma casa e sai com um carro. Entendeu? É isso. Por que a gente tem que fazer uma coisa só? Ou por que a gente tem que ser uma coisa só? Não, sim, mas eu queria ter tempo pra ser tanta coisa assim, entendeu? Mas olha gente, eu te dou uma rede social legal. Quem quiser ter engajamento... Olha que delícia. Aqui, a gente pode, é o que eu falo, a gente pode, verdadeiramente, obviamente, tudo que você quiser, Creio nisso. Olha você tem a empresa. Tem podcast. Tem o podcast. Então, era um desejo seu? Era um sonho do seu coração? É isso. Na verdade, era um sonho do meu coração. Mas, olha, eu vou te entrevistar agora. Mas eu não sabia que era um sonho até uma pessoa vir na minha frente e falar, por que você não faz? Aí porque eu nunca pensei em fazer. Percebe que são sempre pessoas? E eu falei, não. Falou, vamos tentar, você tem carisma, você não sei o quê, vai ser importante pra agência. E eu, não, já foi minha época. Veio aquela coisa, não, gente, já deixei na minha infância, na minha adolescência. Tá naquela caixinha, sabe? Agora eu cuido dos outros, eu não quero mais. E não, vamos. Falei, tá bom, vamos. Aí eu conheci o Gustavo, aí eu vim pra cá e a gente, né, eu falei, vamos. E deu tudo certo, fluíram. É o movimento, é o que eu falo. Mas eu tive que querer, né? Sim, você tem que querer e você não pode parar de se movimentar. Mas eu planejei muito, gente. Pra tudo eu estudei, eu fui fazer, eu fui treinar. Porque, assim, tudo que eu acho que a gente leva como seriedade, coisa pra vida, a gente tem que ter uma dedicação ali. Não é qualquer coisa. Às vezes eu chego aqui... Eu levo muito a sério o que eu faço. Muito cansado, que nem hoje eu cheguei. Mas, assim, eu tenho que entregar o meu melhor porque eu recebo o melhor. Você saiu de Guarulhos, você pegou um trânsito para estar aqui para me entregar o seu melhor. Eu não podia e não posso destratar e tratar de qualquer jeito a pessoa que se dispôs a estar comigo. Claro, então, assim, eu sempre dou o meu máximo para qualquer coisa que eu for fazer. Você me conhece, você sabe. Isso. E eu acho que, assim, às vezes agora um recadinho pra você de casa, não tá colhendo o que você acha que merece,
Porque você não tá dando aquilo que o projeto merece. Muda energia. Muda a energia, muda a vibe. Eu não sou cristã, não sei o quê. Mas creia em alguma coisa, joga pro universo, vai ler um signo, vai fazer alguma coisa que te faça bem. Recalcula a rota. Mas tem alguma coisa que te faça bem. Acredite em algo. E acredite em você. É importante. Porque as pessoas esperam que o outro faça por ela, porque às vezes ela não tem confiança de fazer por si. Então, assim, a gente pode ter a ajuda do outro, a gente pode ter um empurrãozinho do outro, mas no final a gente tem que fazer... Quem tem que dar o passo é você. Exato, porque se a Tati não tivesse arriscado, tipo, quando a Carita fez a proposta, não, então beleza, vamos. Se ela não tivesse aceitado a proposta da Camila, talvez ela tivesse num limbo, ou perdida, recalculando rota, E não teria achado por não o ter caminho. tido escolhas, por não Sim. ter tido o senso de falar, não, acho que essa proposta é viável para mim. Coragem, né? Coragem. Acho que a vida é isso. Você tem que ter coragem para viver. Você tem que ter coragem de sair daquilo que Da tá zona te de fazendo conforto, mal. ou então que te faz mal. Da zona de conforto. Você precisa olhar e falar, cara, isso aqui faz sentido mesmo? Eu tô feliz? Se não tiver, se não faz sentido, Gente, boleto recalcula, sempre vai chegar. recomeça. Porque tem gente que fala, mas eu não posso abrir mão disso porque as contas chegam. Não, pode ser muito melhor que isso. Mas as contas chegam, gente, de qualquer jeito. Sim. Não é melhor chegar e você tá feliz? Porque assim, se você... o boleto não vai deixar de chegar, galera. Exatamente. Você pode estar no hospital, numa cama, que vai chegar o boleto. Ou do plano de saúde, ou do É negócio. que, basicamente, todas as responsabilidades vão estar ali. Exato. Em qualquer momento da sua vida. Hora mais, hora menos, você vai ter um monte. Não tem jeito. Mas como que você vai lidar com isso? Como é que você vai olhar para isso? E como é que você vai levar isso no dia a dia? Tem que ser um peso? Para mim, não. é isso. Não, cara, o mundo tá caindo. Mas eu vou colocar um sorriso no rosto aqui e vou pensar na solução. Exato, porque não adianta. Eu tenho isso pra mim. Às vezes é melhor dar Eu 2 vou. passos pra trás, pra dar 3 pra Sim, frente, sim. do que Aí você é ficar consciência, estacionado né, e cair. Exatamente. Porque assim, galera, porque eu preciso pagar, porque se eu sair daqui, como é que eu vou ser? Se eu vou arrumar um emprego, se eu vou fazer não sei o quê, não sei o quê. A gente nunca sabe. Mas é melhor a gente correr atrás daquilo que vai fazer bem pra gente do que a gente correr atrás pra pagar boleto. O Pede boleto a gente vai dar um direção jeito pra de Deus. pagar. Pede direção Pede pra Deus, direcionamento. porque ele Se vai você não dar. acredita em Deus, vai Ele fazer vai um dar. yoga, vai fazer alguma coisa que te dar ajude. Mas não é. Não, porque tem Mas gente que ele fala, vai dar. e eles ficam falando muito de Jesus e eu não creio. Mas você crê em alguma coisa. Porque se você está dentro de um avião e o avião vai caindo, você fala, meu Deus, me ajuda. Então você crê em Deus em algum momento. O ateu, às vezes, é até mais temente do que a gente. Porque num julgamento tem que botar a mão sobre a Bíblia. E os princípios que a gente tem os princípios cristãos, enfim. Mas assim, eu falo para os meus amigos assim, eu penso, se eu posso, se eu tenho como fazer, por que não fazer? Exatamente. E assim, eu penso também, eu tenho uma agência, eu tenho esse podcast. Se amanhã eu não tiver, isso aqui é o Diego? Não. Não. O Diego é o Diego. A agência pode fechar amanhã, o podcast pode acabar, pode eu não posso não dar continuidade a alguns projetos, Sim, sim. mas eu tenho que dar continuidade no Diego. A Tatiana vai ser sempre a Tatiana, onde ela estiver. Porque a gente que cuida das coisas, por exemplo, Claro. se eu tô doente, não existe o podcast. Se eu tô morrendo e não consigo pagar meus funcionários, não existe agência. Se você tiver de cama, não existe Porto, não existe mês do creme de la creme, não existe felicidade pro Pedro. Por quê? Exato. Porque a gente está se definhando. Então, assim, as pessoas estão priorizando coisas materiais, que essas coisas materiais não são substanciais. Exato. Porque, assim, É aí que a gente se perde, né? é aí que a gente se perde, porque a gente quer muito, muito dar resultado, número, dinheiro, nananã. Só que isso é legal. Você quer muito o que pra quê? Eu acho que é importante a gente achar esse equilíbrio, né? Tudo na vida é equilíbrio. Porque E você aí você poderia... volta pro processo de novo. Como é que você está vivendo o processo para chegar onde você tanto quer? E o que você tanto quer realmente tem esse valor todo para você? E se eu alcançar, vai fazer sentido? Que nem você poderia falar, não, eu já estou trabalhando com a clínica, estou bem aqui, não vou Tá aceitar outra ótimo. proposta. Não, você se arriscou a aceitar outra proposta e conseguiu conciliar. E gosto. E gosta. Eu gosto. E é prazeroso ver, e você consegue arrumar tempo para você, para o seu filho, para a clínica, você tem qualidade de vida, você sabe o que é suas prioridades. Sim. Minhas A prioridades prioridade hoje é meu filho, ver Exato. meu filho crescer. Eu E- não vou ser escrava de nenhum trabalho. para perder Eu vou isso. ver o Pedro crescer. Porque é isso, a minha prioridade hoje sou eu, é a minha mãe, porque eu perdi meu pai, eu não quero daqui a pouco falar, nossa, eu não vivi nada com a minha mãe, porque eu fiquei comprando bolsa, dando jantares vazios e não aproveitei com ela.
Exato. Porque assim, se eu trabalho pra ter um conforto pra mim e pra ela, eu tenho que ter qualidade de vida. Não adianta ter um sofá bom que eu não sento. Eu tava, tipo, comprando streamings e não assistia. Tendo uma casa Mas você conforto. tinha a falsa Mas sensação. eu tinha. Nossa, eu vou ver. Ah, eu Entende? tenho Netflix, vou Ah, assistir. eu tenho minha casa, que é meu castelo, meu carro, meu isso, meu aquilo. Mas tá, tudo bem, ter é importante. Sim, Ninguém tem aqui que tá ter, dizendo gente. que não. Tem que ter, e é bom ter. Mas tem que usar, É bom tem que ter, usufruir. é bom viver, mas como é que você tá vivendo com isso? Eu não como tava é que você vivendo. utiliza isso? Eu tava, tipo, tenho Netflix, lançou tal série. Você assistiu? Não. Tenho todos os streamings, chego em casa cansado e fico assim, trabalhando e vendo. Então. Quando eu vejo, eu já dormi. Saiu o filme novo que seu filho gosta. Eu fui assistir? Claro. Claro. A gente comeu pipoca, tomou meu café, tomou o sorvete Não é dele. incrível esses E momentos? É isso. É maravilhoso. Quando eu era criança, que isso aqui não existia. Hoje eu falo, Ah, a gente era bem feliz, isso viu? aqui é importante pra mim porque me dá dinheiro. Mas é uma coisa que me viciou, tá? Eu sou uma pessoa viciada. Eu sei que às vezes eu tô vendo um filme, às vezes eu perco cenas do filme porque eu tô olhando Você o tá- TikTok. Não tinha necessidade de estar olhando o TikTok, eu só tô vendo um filme. Nenhuma. Antes, quando eu era criança, galera, a gente tinha outra coisa. A gente tinha tempo, eu vou ver o Chaves, eu vou brincar na rua. Brincar na rua. Eu tenho que esperar para ver meu coleguinha amanhã. Brincar na rua com as minhas não amigas. tem. Hoje em dia Vocês viram nova trend? Vamos fazer o vídeo da trend. E não sei o que, não sei o que. É muito formatado. Não, olha que legal, ontem no evento, teve vários pontos no evento que me marcou muito, né? Foi realmente uma noite incrível. Mas a Carita trouxe uma ferramenta que foi muito legal. Que é a ferramenta da gente pegar uma na mão da outra E se conectar. E você vai pegar na mão de uma das pessoas que está ali, que você não conhece, e se conectar. Olha, um negocinho bobo Que muda. mas é transformador. Mudou a energia do lugar. Mudou a energia do evento. Porque, gente, eu tenho 40 mil seguidores. E elas Eu não conheço se essas pessoas. conectaram. A gente se conectou. Se conectou. O E que é segurar a mão de uma fundamental. pessoa e olhar no olho? E as pessoas não fazem mais isso. Não Quando meu faz filho está mesmo. falando, obviamente, dependendo do momento, às vezes você está na correria, você está no momento, mas normalmente você para e olha, fala, vida, fala, filha. Hoje em dia não tem Abaixa. muito isso, não. Olha no olho dele, escuta o que ele tem para falar. Minha mãe sempre falou, quando você conversar com uma Exato. pessoa e ela não olhar no Olhe seu no olho, algo tá errado. Então eu tenho neurose, eu falo com as pessoas e fico assim, ó. Pra não parecer que eu sou Olha, falso, que eu sou outra coisa. Não, você tem que olhar, porque... Mas é verdade. Mas minha mãe sempre falou. Eu tô com você, se a pessoa falo, desvia o "Fih, ó, olhar, ela não tem um minuto credibilidade que a ali. gente já vai começar, não é? Ó, terminei aqui, coloco o celular do lado. Oi, Di, vamos. Então, É isso. porque hoje eu vejo um vazio. Eu digo por mim mesmo. Aham. Depois que isso aqui lançou, a minha qualidade de vida não é mais a mesma. Hoje eu não paro para ver um filme inteiro. Tipo, desliguei não tenho o telefone. Antes eu via especial de Natal da Xuxa, por Coloca no exemplo. modo avião. A gente Vou te põe, dar essa amiga, mas a dica. gente fica pensando nele. Entendeu? É. Eu botei, mas será que me mandaram uma mensagem? Será que aconteceu que era alguma coisa alguma coisa importante no mundo e eu não tô vendo? A gente ficou A num gente nível ficou de escravo, acelero. né? Que, tipo, o telefone tá aqui, modo avião, enfim. Eu ponho pra dormir no modo avião. Aí eu acordo, minha psicóloga me Sim, orientou sim. a primeiro tomar um café, levantar, pra depois pegar o telefone. Exatamente. Porque eu estava tendo crise de ansiedade por causa do trabalho. Claro, claro. Mas hoje eu me vejo que, às vezes, eu brigo comigo mesmo. Falo, poxa, menino, para não dizer um palavrão aqui. Você tá vendo a novela, um filme. Tem necessidade. O mundo, em 1 hora, não vai explodir. Ó, E tá se vendo? explodir, você vai explodir junto com Tá ele. Não vendo tem como não treino- saber. Tá vendo como o treino é bom? A gente chega pra treinar, já dá o telefone na mão do Ricardo. Fala, segura aqui pro ó. Ricardo, E hoje beijo, até para treinar, a gente faz, tá pago, fiz isso aqui. A pessoa... Não, a gente. Nós. Não vocês, mas eu digo a grande a maioria. gente faz a foto no final, ou ele filma durante, porque a gente gosta. Mas de um vocês estão takezinho lá. e tal, mas assim, hora do treino é hora do treino. Você não vai fazer uma aula de corrida com o celular na mão. Então- ou você não vai fazer uma aula de yoga com o celular. Não faz Não sentido. faz sentido. E hoje em dia, as memórias que a gente quer criar. Gente, não é com o telefone. Eu fico indignado quando eu vou num show e a pessoa assiste o show pelo celular. O sonho dela já é ver vi o cantor. Eu já Eu vi. sou louco por João Gilberto, sei lá. Vou no show. O João Gilberto tá ali. E a pessoa tá vendo ele por aqui. Gente, dá uma agonia. A que É nível bizarro. chegamos, né?
Que nível... A não, que porque nível chegamos? quando eu era antigamente, que tinha câmera de filme, era que você tinha aquelas poses ali pra tirar foto. Você escolhia o grande momento pra tirar foto. Ou era 12, 24 e 36. Não tinha 1949 fotos que você escolhe Não, uma. o último que eu fui foi muito legal. E eu vi de pertinho e tal, mas assim, eu filmei. Foi do Thiaguinho, beleza, né? Foi. Eu filmei e tal. Falei, não, peraí. Gente, eu paro pra ver. Agora eu vou guardar e vou curtir. Porque é uma energia diferente. Eu vou com a minha amiga, Falei, eu falo... agora guarda o celular e vamos curtir. Qual é a Tem música que momento você pra quer? tudo. Tem Ela momento fala, pra tudo. Exato. Tem Porque momento pra hoje tudo. eu vejo, teve uma menina que foi, eu tava no show da Sandy, gente. Sim, sou fã de Sandy Júnior. Foi no show da Sandy. A menina, primeiro, começou o show, ela chorava de olho fechado. Não viu a abertura do show. Ela já não tá vendo nada, né? E eu tava Já olhando começa porque eu daí. ficava tipo, ela, ai, eu vou ver a Sandy, eu sou louca pela Sandy, não sei o quê. Aí fui eu e uma amiga minha, que a gente sempre vai ao nosso programa anual, mas a Sandy agora tirou o hiato, tirou o nosso programa. E a gente reveza, tipo, eu amo a música lenda. Se tem no repertório, eu falo, agora, amiga, é o meu momento, eu vou assistir ela cantar. Tá. Eu não quero assistir pela tela. A gente Sim. escolhe as músicas que a gente gosta e cada um grava pro outro, mas a gente tem um momento que às vezes nós dois guardamos o telefone pra assistir o show. Sim. E quando você olha ao redor, é bizarro. Ninguém tá vendo. Às vezes o artista fala, vamos bater palma, a pessoa não bate palma porque não tá com o telefone na mão. Ela quer gravar o outro batendo palma. Entendeu? Tipo, é bizarro. Então, assim, eu falo por mim, eu sou viciado, sim. Mas eu tô tentando aprender e eu digo pra você jovem, pra você galera. Mano, aprecie isso, porque isso vira memória. Porque às vezes você fala, fui no show. Pra você lembrar o que aconteceu no show, você tem que olhar no celular. Porque você tá gravando, pegando o melhor ângulo, você às vezes não tá ouvindo a música. Então, assim, do que compensa pagar R$600 num show, num ingresso, de um artista que vem lá que você não vai ver com frequência? Se você vai ver pela tela. Se você vai ver pela tela, vê de casa. Pega lá os cortes do TikTok e vai ser a mesma coisa. Você não vai estar em pé, não vai ter tomado chuva. Tem gente que acampa na porta de estádio 1 mês pra ficar na grade. Chega na grade e vê o show pelo celular. Não dá vontade de dar uns tabef na cara da pessoa? Porque, mano... Não, é puxar. Ou eu tô velho demais, que talvez também seja esse parâmetro. Não, é real isso. Mas eu acho e serve bizarro. pra tudo na vida. Porque, assim, eu trabalho com isso. Mas, assim, eu fico neurótico, às vezes, com o celular. Mas eu tô tentando tirar essa droga de mim. Porque outro dia eu tava falando que eu não tinha vício nenhum. Falei, eu não sou viciado em cigarro, bebida, drogas, não não sei o fumo, quê. não bebo, Quando eu mas vejo, não eu tô saio aqui, do ó. celular. Exato. E às vezes é mais nocivo, é bem pior do que as outras coisas. Não, gente, não tô dizendo que nem, enfim. Na vida tudo é mas eu digo pra equilíbrio, minha né, Vi? vida. Porque, Sim. eu tô na igreja. Eu desligo o telefone. Mas assim, eu vejo que tem gente na igreja que o pastor tá lá pregando e a pessoa tá vendo se João comprou o pão. Sabe? Tipo, são coisas que você pode saber depois do culto. É um momento pra você absorver. É estar, mas não estar, né? Então às vezes não sai de casa, galera. E assim, eu tô dizendo por mim mesmo que, por exemplo, quando eu vou em show, eu tenho essa filosofia primeiro. Quando eu vou teatro, quando eu vou no eu stand-up, adoro teatro. eu vou pra ver. Eu tô pagando pra ver aquela pessoa. Não é verdade? Sim. Eu tô desembolsando Você uma tem que nota, curtir porque o hoje em dia momento, nada né? mais é barato. Se o café tá caro, imagina um show. Pro artista comprar o café, ele tem que cobrar eu não tenho, eu costumo dizer que eu não tenho nem maturidade para esses momentos. Por quê? Porque eu canto, aí eu volto sem voz. Então, eu danço. a gente curte a Eu tenho que ir experiência. de tênis, porque eu vou dançar, eu vou curtir. E por que eu estou tocando Senão nesse a assunto? gente assiste em casa. Não é nada tipo, por que eles estão falando da Porto, do nada, da clínica, agora de show? Enfim. Porque tudo é uma conexão. A Tati, por exemplo, o trabalho dela é ajudar as pessoas a melhorar a sua aparência, a melhorar a sua autoestima, a olhar para dentro e realizar seus sonhos como bens materiais, que é no caso da Porto. Então, assim, se você não está bem com o seu corpo, com o seu olhar para dentro, se você não está conquistando coisas pessoais como casa, carro, enfim, e não tem um planejamento, você não tem história. E muitas vezes a pessoa não tem história, não é porque ela não pode ter, é porque ela está vivendo de outra forma. Que nem, tipo, num show, você pagou aquele ingresso. Sentido. Tem que fazer sentido. Você pagou o ingresso para ver o artista que você ama. Você não olhou a olho nu pro cara. Você olhou pela tela, que você já viu ele 399 mil vezes pela tela. Você virou fã dele pela tela. Aí o seu sonho é ver a pessoa ao vivo e você vai ver pela tela. Qual que é o propósito? Não faz sentido. Não faz sentido. Aí eu fico... Mas você tá falando de um show, mas para quem Pra tudo. Para quem é pai e mãe... Vai na pecinha da criança. Isso é muito real. Nem vê a peça da criança, tá filmando. Isso é muito real. Muito real. Não é? O filmar, às vezes, lógico. Claro, você quer guardar pra registrar você. A memória. Mas por isso que você tem que ter a percepção, o cuidado.
Vou te dar um exemplo do Pedro pequeno. Quando ele começou as primeiras, né, as festas de fechamento de final de ano. Né, e teve uma primeira que ele tava... O tema era Procurando Nemo, e ele estava de peixinho. E ele pequenininho, ele tinha 2 para 3 anos. Aquela roupa pegou e ele começou a chorar no palco. Teatro lotado, foi num teatro, eram várias turmas. Ele começou a chorar. Desci, saí lá da cadeira, desci. Tirei ele do palco, peguei a criança, falei, não quer fazer, não vai fazer, não precisa, tá tudo bem. Vida, vem aqui. Parou de chorar, ele não participou. Tirei aquela roupa, estava incomodando, acabou, não teve evento. Então. E tá tudo bem. Aí tem mãe que filma a criança chorando, berrando o tempo todinho pra ter o registro. Não, aí olha só, chegou o ano seguinte, um aninho mais velho, ele ia fazer 4. Aí foi a Turma da Mônica o tema. E ele tava de Cebolinha. Coisa mais linda do planeta. Coisa mais linda do planeta. E eu conheço meu filho, né? Quando eles entraram no palco, que ele viu o anfiteatro lotado, o semblante dele mudou na hora. Não quero mais. Ele travou. Eu falei assim, ih, acabou. Agora já não foi. Não queremos, eu pensei. Aí, imediatamente, eu levantei. Meus pais estavam, eu levantei, desci no meio do auditório e comecei a balançar a mão, assim, até ele me ver com os braços para cima. A mãe louca, né? Que você é louca, a gente não discute. Filho. Sendo mãe, piorou. Quando ele me viu, eu falei, vida, eu tô aqui, tá tudo bem. E fiz o nosso... símbolozinho. O nosso símbolo, que é o coração. Ele abriu um sorriso. Calma. Que até soltou os bracinhos, assim. Ele dançou tão lindo, Diego. Foi a coisa mais linda. E no final ele ainda abaixava, assim, sabe? Agradecendo. Maravilhoso. Que bom que você não é mãe de Miss, amiga. Que a gente diz assim, que tem umas mães de Miss. Nós somos mães de pessoas. De pessoas. Mas não. O Pedro é um ser humano único. Toda criança é um ser humano único. Eu preciso olhar para ele dessa forma. Sim, mas você olha com empatia. Tem mãe que olha como caixa eletrônico. Tem umas mães que, quando eu trabalhava nos projetos... É mesmo? Amiga, eu nunca tive que dar o sustento da minha casa. Então, o que eu fazia era por prazer, porque eu queria. Entendi. Meu pai e minha mãe chegavam, você tem certeza? Minha mãe nunca quis, inclusive. Você tem certeza que você quer fazer isso? É isso mesmo. Você tem certeza? É muita coisa, é não sei o quê. Minha mãe sempre me colocou para ter compromissos, porque ela disse que a cabeça vazia é a oficina do diabo. E ela fala que conhecimento... Mas com consciência, sim, né? E que conhecimento é a única coisa que as pessoas não tiram de você. As pessoas podem te querer puxar o tapete, roubar sua empresa, roubar tudo. Mas se você aprende o inglês, não tem como tirar. A não ser a idade, se você tiver algum problema de saúde, enfim. Mas conhecimento, aprendizado, vivência, ninguém tira. Vivência. Então, assim, eu fazia inglês, espanhol, teatro, computação. Eu tinha horário para tudo. Mas eu não era aquela criança que tinha horário para tudo e era infeliz. Porque era me dado escolhas. E lá nas emissoras, nesses negócios assim, as mães não davam escolhas. Quando ela via que o filho tinha um mínimo de talento e que poderia proporcionar... Por isso que tem muita criança que se envolve com droga, que fica louca. Não é por causa do mundo. O mundo dos famosos é um mundo... Não. Não é. Ninguém nunca chegou para mim e me ofereceu droga. Por quê? Porque eu tinha um posicionamento que algumas crianças não tinham. Porque assim, a mãe você tem que falar. Chega lá, brilha mais. Você não pode, tem que sorrir, não sei o quê. Tinha mãe que colocava... Não é um robô. Depositava a frustração dela de não ter sido ninguém na criança para a criança ser alguém. Os seus sonhos são seus. Não, mas tem mãe que põe na criança... E aí a gente precisa entender ou no adolescente, e respeitar você o que tirou tá ele do se criando palco. ali. Tinha mãe claro. que puxaria a criança. Tirei na hora. Eu já vi várias vezes falar, Tiraria você sempre. vai subir porque isso é um negócio que... Não. Tem muita gente pra te ver. Não, e a mãe nem tá vendo, tá? Hoje, com a idade que ele tá, é assim, filho, vai ter isso, isso e isso na escola, que vai ter agora a festa junina, né? As quadrilhas, os negócios. Pedro, vida, você quer participar? Olha, vai ter a dança, assim, chegou o comunicado da escola, assim. Eu sempre falo com ele antes. Mamãe, esse aqui eu não quero, tudo bem. Por que você não quer? Você dá o poder da Eu não escolha. quero, por isso e por isso. Olha, filho, você vai deixar de fazer isso, isso e isso. Tudo bem? Você tem certeza? E por que você não quer? Eu quero ouvir. Você quer entender, né? Eu quero entender. Não, isso eu não quero, mãe, porque, olha, um exemplo, não gosto, tá? não me identifico. Eu não quero mais dançar porque eu tenho vergonha, sei lá. Não que seja o caso do Pedro nesse momento. Mas Se ele não quiser... Não vai. Eu não vou forçar. Tem aquelas mães que acham que a autoridade é impor algumas coisas. A autoridade é você saber, tanto profissionalmente, o momento certo do não, do sim.
Não é ser permissiva, porque hoje em dia esse negócio de Não, educação pode tudo, não positiva funciona. não dá pra mim. Não. Ai, a criança pode fui escolher. criada Não, de não uma outra pode. forma. Eu também. E O meu tudo escolher bem. era levar, se eu queria É. levar a chinelada do lado direito ou do lado esquerdo. Ele já sabe, eu falo com ele uma vez só. Então, minha mãe me olhava, É já bem me explicado. fulminava, já derretia Ele assim, já ó. entendeu o olhar da mãe, ele fala, opa, isso aqui deu ruim pra mim. Eu não fui espancado, galera, eu não É. sofri abuso. Mas assim, minha Sério. mãe olhava assim de rabo de olho, eu já entendia que eu ia sofrer uma consequência bem babado. E assim, Você e eu vai nunca sofrer. fiquei traumatizado, nunca deixei de amar a minha mãe, porque ela me pôs limite. Zero. Hoje Pelo eu contrário, trato bem as quando você pessoas tem por isso. entendimento disso, você vê o quanto foi importante uma educação que meu pai olhava e falava, não vai. E eu falava, mas eu quero muito ir, mas eu quero muito ir. Não Filha, vai, não é pra você. Você pode chorar Mas a tarde fulano inteira, foi, não vai. você não é fulano, você não é todo mundo. Não Hoje vai. eu vejo umas crianças insuportáveis, intragáveis. Ai, a criança não come açúcar porque o açúcar faz mal e não sei o quê. Mas a criança dá tapa na cara da mãe e aí pode. Gente, eu juro... Não, né? Não, aí eu fico olhando assim, Não. eu falo, gente, é bizarro, porque a criança não te diz bom dia, não te diz tchau, não te diz obrigado, não te diz... Ela quer. Ah, eu quero essa água. Por favor, você podia me dar água? Não, eu quero agora. E a mãe, ai, é o jeitinho dela. Ai, filha, não fala assim com o tio. Não é legal. Não. Não. Filha, você quer não sei o quê ou não sei o que lá? Não, vai ter isso. E acabou. A criança tem que ter limite. Aliás, o ser humano tem que ter limite. Você está formando um ser humano. Por isso que ser mãe e pai é tão desafiador. Né? Nossa, porque mas- a gente está formando um ser humano. Então, precisa Você viu o negócio da suco do precisa olhar capo com lá? carinho. Momento de meme. Você viu aquele negócio do capo? Não vi. Que A negócio do criança capo? chegou na casa da tia e a tia tinha aqueles suquinhos capo, sabe? Aquele suco de caixinha. Tá. E a criança falou, ai, meu sonho era tomar suco capo, minha mãe nunca comprou, não sei o quê. Ah. Fez a caveira da mãe. E na casa da menina, o que mais tinha era suco capo. Era suco. Aí ela falou, é seu sonho? Vamos realizar o seu sonho, então. Agora Porque ela você fez vai a mãe ver. de megera, mentiu. Aí a menina foi lá, a mãe deu 4 caixinhas. Tá satisfeita? Quer mais suco? Tipo, a criança começou a ficar chateada. Você vai- E ela filmou pra constranger a criança, porque ela foi constrangida. Entendi. A criança mentiu na cara da tia, é um constrangimento. Ela falou, então, vou constranger ela e vou mostrar que ela realizou o sonho dela de tomar o suco, pra tia ver que ela tá realizada. Aí a internet falou, nossa, que mãe horrorosa. Eu não vi. Ai, porque não pensou que a criança pode ter diabetes. Porque a criança Olha- vai crescer traumatizada. A criança no dia seguinte nem tava nem aí para do Brasil. E Eu o costumo Brasil dizer- aqui, ó. Suco capo, suco... Eu Ai, costumo gente. dizer que maternidade não vem com livro Com didático. bula, né? Com um livro É, de... se tivesse receita, Diego, de verdade, teria um livro na farmácia, um para a mãe e um para o pai, provavelmente, né? Mas E também, né? no Porque tem uns pais que só mercado, Jesus. enfim. É. E estaria lá. E não é assim. Gente, Cada a- ser humano é um ser humano, cada casa é uma dinâmica, mas a gente precisa ter aí um Valores. equilíbrio entre amor, bom senso, valor, educação. Gente, né? dar O amor não é dar tudo. O não é extremamente educativo. Por que eu toquei nesse assunto? Porque mães trabalham muito. Sim, E às vezes aquela mãe sim. não tem tempo para a criança, e o tempo que ela tem, ela quer dar tudo. Ela quer ser permissiva para a criança amar ela. Perigoso. Perigoso, porque a mãe, tipo, Muito você, que perigoso. tem várias funções. Sim. Você dá limite pro Pedro. O Pedro é uma criança Opa, você extremamente conheceu ele. educada. Você conheceu ele. Ele é extremamente educado, ele é extremamente fofo, ele é carinhoso. Ele é amoroso. O que difere de algumas crianças que eu conheço. Mas você é uma mãe super atarefada. Por isso que eu tô falando, mães. E a referência, mais uma coisa que eu vi através dele também. E o que é legal? Eu não tenho problema nenhum em dizer que eu tenho 2, 3. Tranquilo. Ele sabe. E ele sabe que quando eu estou com ele, eu estou com ele. Ele sabe que ele tem que estudar, ele sabe que ele tem que respeitar os avós. O Pedro tem uma série de coisinhas aí que ele tem que cumprir, porque eu estou formando um ser humano. Eu E não um homem, não tô né? brincando. E principalmente um bom homem. De caráter, seja lá Aí o que ele for fazer pessoalmente da vida dele, mas é um homem Aí eu de zerei na caráter. vida. Entende? Porque Exatamente, é isso. Mas com amor. E é o que eu costumo dizer. Se tivesse a bula, todo mundo teria. Mas aí ninguém seria igual, porque tem um monte de livro que a gente ensina e vai as errar, pessoas não leem. A gente vai. Ninguém vai acertar em tudo na vida. Não, Mas que nem seja deve. com amor. Porque eu acho que se você colocar o amor à frente disso, você vai falar, opa, isso aqui tá demais, isso aqui tá de menos, isso aqui precisa Melhorar. precisa recalcular isso aqui, eu preciso rever isso aqui. Gente, eu amo minha mãe incondicionalmente. Mas teve tanto não que eu recebi, eu não entendi. E Nossa, hoje eu entendo. Meu pai era muito bom nisso. Então, assim, mães que acham que por ter Exatamente. várias funções igual a Tati tem,
que não Sem tem tempo peso. para o filho e que acha que para poder amar a criança tem que fazer tudo. Essas educações Não, positivas, para mim, não Sabe é o que eu positivo. Isso entendi, transforma a Diego? criança num satanás. Eu entendi muito rápido isso e sou grata por isso. Eu entendi que se eu estivesse bem, Meu filho o está meu bem. filho estaria bem. Não é a mão contrária. A partir do momento que eu passei por determinadas coisas, mas eu entendi que se eu, Tati, mãe do Pedro, estivesse bem, por consequência, meu filho estaria bem. E é o que acontece. E limite faz bem, gente. Não é só no cartão de crédito, não, tá? Limite é pra talvez vida. seja uma das coisas mais valiosas que a gente entregue para o nosso Tem filho que hoje. dar limite, tem que Sim. ter limite. Sim. Porque eu tô vendo seres humanos cada vez mais... como é que eu posso dizer a palavra? Eu não quero ser pesado. Não é desprezíveis, mas é não, ser humanos... é uma geração complexa. É, porque... eu quero ter, eu posso, eu vou, eu faço. Mas e o outro? Como é que você olha pro outro? Às vezes você não tem carinho nem pela sua mãe. Gente, teve uma vez eu vi uma criança mandando a mãe tomar naquele lugar. Nossa. Em um lugar público que a mãe... Para de falar palavrão, que boca suja. Mano, se eu mando a minha mãe tomar em qualquer lugar... Nunca, jamais. Seja num copo, numa xícara... Imagina. Esses dentes aqui bonitos que vocês veem... Imagina. Não existiriam mais. Nunca, jamais. Talvez eu nem estivesse aqui coabitando o espaço terreno. O tom de voz com mãe e pai Mano, tem que ser até um eu tom tenho ameno. mais de 30. Eu não consigo gritar com a minha mãe. Eu Tem que tenho ser- limite. Não, tem que ser até um tom ameno. Exato. Oi, mãe, o que a senhora quer? Oi, mames. Eu até falo, oi, mames. Não, tem É gente que a mãe ameno, liga e fala... é ameno. Ai, o que você quer? Não. Ai, de novo. Falo, Mãe, vai se ferrar, para. Fala, gente, peraí, só um minuto. Eu Minha não mãe voltava me pra ligando, casa. Deve ser importante. Meu pai, então... Não, Meu pai é o cara que não nem tanto. incomoda ninguém. Eu nunca vi um ser humano da paz, assim, que nem ele. Mano. Se ele me ligar, juro por Deus, eu já saí em meio de reunião. Gente, só um minuto que deve ser importante. Não, deixa eu falar com ele, porque Eu, se às ele tá vezes, é ligando, doida, ela me manda mensagem pra saber se eu vou almoçar. Eu alguma falo... coisa tá acontecendo. Mas assim, a minha mãe, nunca. Se eu falar, mãe, para de me encher o saco, eu nem volto pra casa. Porque eu não vou ter nem saco pra Você tem encher. que ter vergonha pra falar isso pra ela, né? Não, eu teria que ter Não é outro possível. senso, menina. Não Porque é possível. eu apareço no Datena, mãe mata filho, porque ele mandou ela parar de encher o saco. Porque minha mãe, Sua mãe é tudo tem maravilhosa, né? limite. Vamos lá. Não, minha mãe é incrível, mas tudo tem limite, gente. Porque, olha... Não dá. Gente, então é isso, nosso programa. Já acabou? Acabou. Adorei. Eu quero que você Muito dê um recado obrigada. pra galera. Fale da Porto, fale da clínica, deixe seu recado. Estou à disposição. Link, você vai colocar o link, Vou. né, da clínica para todas as informações. Da Porto, vocês vão falar diretamente comigo. E é isso, quero te agradecer pela oportunidade. Foi muito legal, muito obrigada. Obrigado por ter vindo Foi arrumar um um espaço. bate-papo, adorei. Adorei. Gente, eu vou deixar o Instagram da Tati, tá aberto pra todo mundo ou tá privado e a pessoa tem que Tá, acessar? não, tá privado, mas eu libero. Tá. Eu libero. Ela vai falar com vocês que querem saber de consórcio, se vocês Fico à quiserem disposição. saber sobre informações, ou chamar ela para algum projeto. Ela também tá dando palestra, ela tá desenvolta. Estamos Tá? aí. Ela tem outros projetos que a gente resolveu escolheu não falar aqui porque tá maturando. Tem coisas que Sim, vêm. as coisas estão acontecendo, É. mas a gente volta. E quando voltar vai ter outras coisas. Vamos Porque, como eu voltar. falei, ela vende gelo para esquimó. Então ela vende muita coisa, galera. Só que eu resolvi priorizar a clínica e o evento que teve o Vem, que é Vozes em Movimento para vocês, mulheres que não têm voz, para vocês, mulheres que acham que que precisam de ajuda, mas não sabem para onde encontrar. Procura a clínica da Caritas, veja sobre esse evento, converse. Não precisa procurar a clínica especificamente para fazer tratamentos. Chega lá e fala, olha, gente, eu vi que vocês tratam de mulheres, que Nós vocês estamos à ajudam disposição, mulheres, sim. preciso de ajuda. Elas vão dar um jeito, né? Estamos E aí como pra vem isso. esse instituto, a gente precisa saber mais sobre ele, tá? Novidades. Você que quer realizar um sonho de ter um apartamento, um carro, ou qualquer outro projeto financeiro, mas que falar, não consigo juntar dinheiro, Planejamento, é tudo gente. muito difícil para mim, eu não sei como é que vai ser. Não é. Conversa com ela que ela vai dar um jeito de te ajudar. É E isso. com você encerra o especial de mães do mês. Ai, muito obrigada, que presente. Eu fiz milimetricamente calculado. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, amiga, em ver seu crescimento. Desde 2023, a gente tem uma conexão muito forte. E aconteceram muitas coisas, muitas Inúmeras. mudanças. Inúmeras. Você teve a oportunidade de ver muitas coisas na minha vida e eu te ver na sua. Uhum. Você me aconselhar e eu te aconselhar. Sim. A gente tem muito momento de troca. Eu Por sou isso muito grata por isso. que eu trouxe você aqui, não porque você trabalha na Porto, não porque você faz parte da clínica que cuida da minha estética. Estou magro mesmo, então aceitem, tá? Vocês que não É o tema aceitam, do dia, hein, um gente? beijo pra vocês, tá? Sim, estou com isso no meu coração. A louca.
Mas porque eu vejo você como uma mulher que dá exemplo. A gente fala de amor, numa atualidade onde a gente só se fala de número, de dinheiro, de ter, de poder, de ter a bolsa de ai, me mimei, ou então de, como a gente falou, de shows e ficar vendo a pessoa pela tela, eu vejo você uma pessoa real. Você sempre esteve pra mim, por mim, você sempre arruma um tempo, você se justifica quando não tem tempo, e no dia seguinte você me chama pedindo desculpa por não ter tido tempo. E hoje isso é muito importante, porque você é uma mãe, você é uma mulher, você cuida da sua vida sozinha, você trabalha por você, para você e para o seu filho. Sim. Você tem um cronograma muito apertado, mas eu queria trazer pessoas nesse mês assim que valorizassem a si. Por exemplo, a Manu, que é o episódio que está rodando aí. Eu vi. Ela é uma pediatra. Inclusive, se você precisar pro Pedro, ela é incrível. Maravilhosa, eu vi. Ela é alergista, ela cuida de rinite, todas essas coisas, teste, ela é maravilhosa. Só que eu vi ela crescer, a gente é amigo mais de 20 anos. Que legal. Eu vi a formação dela, eu vi ela batalhadora. Ela é uma pessoa que tem fé e é cristã. Então, ela tem um eixo, um equilíbrio, que para mim é muito importante. Não é um canal evangelístico, mas eu gosto de exaltar aquilo que me exalta. Se hoje eu tenho tudo isso aqui, como você falou, eu pedi muito em oração para Deus me dar. Então, assim, eu não sabia que ele ia me dar isso, mas eu pedi para ele me dar o melhor. E ele tem me dado o melhor. Tem perrengue? Tem perrengue. Tem dor de cabeça? Tem dor de cabeça. Mas ele disse na palavra, vocês terão aflição, mas eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. E em nenhum momento ele me abandonou, não me faltou nada. Inclusive, quando eu estava acamado, não me faltou nada, eu não perdi nada. E assim, se você perde um bem material, dinheiro, isso dá para repor. Vida, saúde. Momentos, não dá para repor, galera. Então, veja o que é prioridade. E eu escolhi você, a Carita e a Manu, porque vocês têm uma conexão que é saúde. As três trabalham, né, de certa forma, com saúde, com a área da saúde, Sim. proporcionando. E você, eu queria terminar com você, porque você, além de trabalhar com isso, você realiza sonhos. Você ajuda aquelas famílias, aquela pessoa a ter um bem material que ela sempre sonhou. Então, eu queria ter esse fechamento. A Carita traz aquela espiritualidade, ela trouxe a vontade de procurar além, e você traz a vontade de ser além. Então, assim, a Carita, ela deu a fórmula e você é o resultado. Então, por isso que eu queria trazer você depois dela. O evento foi um sucesso e os outros vão ser sucesso. Quando tiver outra data, venham divulgar aqui. Pode deixar. Tá? O que tiver de projeto, lançamento, coisas assim, como eu sei que eu acompanho vocês, eu estou fazendo um convite publicamente para vocês virem no meu programa. Vai ser um prazer. Tá? Não é assim um programa da Globo, mas é um programa que temos. A gente está muito feliz de estar aqui. Comentamos sobre isso, né? Sim. Carita ficou feliz e para mim é uma honra. É meu primeiro podcast. Sim, tem que ver comigo. Ela estava tão nervosa. Eu quase falei, toma um Rivotril e vamos. Meu Deus, tem certeza? Aí ela assistiu da Carita e viu. É um bate-papo e eu estou muito feliz. Muito obrigada por esse espaço. Eu queria trazer esse primeiro programa, por isso que eu falei muito de coisas aleatórias. Eu não queria trazer uma Tati Sisuda falando de trabalho. Sim, eu queria mostrar a Tati só mulher que trabalha. Que tem um filho, que equilibra vários pratos, que tem uma espiritualidade incrível, que cuida da saúde, que treina 6 horas da manhã levantando as coisas, sube embaixo, puxa e vai, que motiva outras mulheres. Sim. E que tem, tipo, funções. Sim. Que é a clínica, a Porto, ser mãe, que são várias funções. Então, eu queria trazer essas pessoas de sucesso. Muito que eu vejo que as crianças são... Mano, se colocar a Annalise e os dois Pedros, a gente vê a diferença que faz de uma criança ser criada num lar com amor e com princípios. A Annalise veio fazer a gravação, eu conheço o Pedro da Carita, conheço o seu. São crianças que vêm além. Não é tudo permitido, mas é tudo que é possível, é dado. E uma historinha para dormir, um amor, ir numa aula de parkour, levar para terapia. Chegar lá na clínica, eu vejo o Pedro desenhando da Carita. A filha da Manu faz massinha, slime com a mãe sai do plantão cansada. Plantão de 12 horas, às vezes até mais. Um dia sim, um dia não. Mães. E tem tempo para o filho. Então, esse é o especial do The Boys. Eu não queria voltar com outro tema. Eu tô voltando agora porque, tipo, eu tive que cuidar da minha saúde, cuidar de mim. Eu não queria voltar para esse projeto. Até vou estender um pouco do tempo que eu projetei para o programa, porque eu delimito. Mas, assim, como é um encerramento de um especial, eu acho que é viável falar. Eu tive apoio de muitas pessoas. Eu tive oração de muitas pessoas. Eu senti o amor de muitas pessoas.
E nada disso veio de bem material. Isso veio de relação, conexão e o que eu crio com as pessoas. A minha volta aqui para o estúdio também foi... Eu fui muito bem recebida, as pessoas perguntando por que eu sumi, onde eu estava. Não. Você é aquilo que você cativa. Trate bem o outro, cuide do outro, pergunte se o outro está bem, porque uma hora você pode precisar. Olhe para o outro. E estar sozinho, às vezes, é tão sufocante. E, às vezes, ter milhões de seguidores. Eu tenho alguns seguidores, eu não sou muito fã. Mas, assim, nessa hora, não contou para nada. Eu sumi das redes sociais, eu dei um tempo para mim, porque eu precisava de mim e das pessoas que gostam de mim. Então, assim, galera, valorize seu amigo, seu pai, seu parceiro de trabalho. Valorize... A gente precisa viver o real, né? Exato. Porque tudo isso aqui é legal. Tudo bem a gente ir para a rede, desde que fora da rede você viva. A gente esteja vivendo o real. Tem gente que nem come a comida, tirou a foto. E nem comeu a comida, só tirou a foto para mostrar pra galera que teve um prato bonito. Aí a comida esfriou, né? E ela não, nem teve come. experiência Tem gastronômica. Tem gente que só compra para tirar foto. De jeito nenhum. Ai, porque eu não vou comer. Então, assim, viva, seja real. E eu trouxe pessoas reais. Muito não que as outras pessoas que vierem não são reais, mas eu quis trazer mulheres e mães e profissionais que eu me identifico, que eu admiro, que eu tenho conexão. Porque, assim, a gente podia ter conexão rasa. Eu chegar lá, fazer um tratamento, fazer um negócio de marketing e ir embora. Não, a gente conversa, a gente tem... A gente troca. A gente troca. Então, a gente trabalha junto. Muito obrigada por ter vindo. Você sabe o quão você é especial. Não vou ficar fazendo... Muito obrigada. Porque eu já falei isso pra você em vários momentos de oração, de choro, nosso, trancado numa sala lá da clínica. Verdade. Então, assim, eu não preciso mais dizer o quanto você é importante pra mim. Só o fato de você estar aqui já comprova isso. Porque... Sim. E se eu estou aqui é por você também, então, pelo respeito, mútuo. pelo carinho que nós temos um pelo outro. Eu queria muito você e você já protelou bastante pra estar aqui, entendeu? Então é isso, galera. Muito obrigada. Não quero fazer um canal motivacional, não quero fazer um canal religioso, mas eu quero que as pessoas, quando olharem pra mim, saibam quem é Diego. Se Deus o livre, daqui a um tempo eu morrer, as pessoas verem um vídeo e verem, nossa, esse menino era legal. Esse homem, porque hoje eu sou um homem, ele tinha princípios. O que a gente deixa para as pessoas, né? É legado, eu quero deixar legado, eu não quero deixar números. Porque se hackearem meu Instagram, gente, perdi. Agora a minha essência tá comigo, ninguém vai me hackear. Então, assim, galera, vá para shows e veja o show. Não adianta dormir no meio da rua. Vai viver a vida. Vai viver, vai ser feliz. Bora porque viver. A vida não é aquela frase motivada, é um sopro. Mas a vida tá passando. O Bora Viver, no meu Instagram, inclusive, tá A Vida é Agora. Não, gente, não é que... Você vai morrer amanhã. Ai, ela é maluca, Não, nada disso. A vida é agora, é o presente. O quanto você dá valor nisso. Exato, e o amanhã quanto Deus você pertence. está vivendo, né? De fato, tudo que é importante, tudo que tem significado para você. Então, muito obrigada por abrir esse espaço. Estou muito feliz de estar aqui, é uma honra. Você vai vir mais vezes, tá? E que Deus te abençoe. Amém, que nos abençoe. Amém. Abençoe meu amigo aqui da minha equipe. Obrigada. Eu tô voltando com outra cabeça. Espero que eu continue com esses pensamentos, que eu não me perca de novo. Não vai, não. E tenho ajudas para não me perder. Não vai, não. A gente puxa aqui. Quem sabe na próxima semana eu volte com outro nariz, outra cara? Talvez. Mas é prioridade. A alma vai estar em dia, entendeu? Eu estou fazendo treino, tem alguma coisa? Não, mas é projeto para terá. Então é isso, galera. Um beijo, obrigado por tudo. Obrigada, até a próxima semana. Obrigado, amor. Adorei. Ai, gente, foi uma pregação. Gente, que lindo! Gostou?